Olá, dona Débora Oliveira, eu vou, claro, salvá-la nesse momento. Tô todo torto aqui no quadro, olha só. Vou ficar bem baixinho pro pessoal me acompanhar neste momento. Sejam muito bem-vindos ao Top News, acompanhamento desse nosso fechamento do mercado. É sempre um prazer tê-los por aqui, claro, acompanhando as principais notícias e também a cotação dos principais ativos. Eu tô vendo direto lá do nosso Atlantic Connection, então para você que assistiu esse episódio, gostou da interação entre Brasil e Portugal, sempre especialistas de ambas as partes aí, de ambos os países, acompanha a nossa playlist, tem uma playlist lá no YouTube, mas também no Spotify, em todas as plataformas de áudio. Spotify, tem no YouTube também, tem no Apple Podcasts, tem em todos os lugares. Eu estou vindo diretamente de lá, claro, gravamos muitos programas nesta semana, porque está uma bela correria. E olha só o que está na minha frente, dona Débora Oliveira, se não é a canequinha da BMC News. Então, o pessoal da hashtag Queremos Caneca, tá dando certo, viu? Vou puxar novamente, vou fazer a pressão social da caneca aqui na BMC News. E eu ouvi dizer aqui que está dando certo, Débora Oliveira. A gente só precisa bater algumas métricas de inscritos. Então, já peço para todo mundo que está chegando aqui no Top News se inscrever no nosso canal e, claro, deixar um like na nossa programação, que ajuda bastante o nosso trabalho. A boa notícia aí pro pessoal é que hoje de manhã a gente catou o pessoal do RH ali do lado, sabe? Pra, conversar por ali, pra ver, sabe? Se a gente... Ela tava de olho, hein? A dona Nicole aqui do RH, ela tava de olho em tudo aqui, viu, pessoal? Então, fiquem ligadinhos. Já batemos esse papo aqui com ela, pensando em vocês, especialmente. Mas é isso que o Gabriel falou. Vai deixando o like, se inscrevendo por aqui. Eu tava dando boa tarde pra vocês, aí o microfone deu uma desfuncionada, funcionou de novo, tá tudo certo agora, vocês estão me ouvindo daí. Muito obrigada pela audiência de todos vocês, pela companhia de todos, uma ótima tarde aí para todo mundo. E vamos dar uma olhada já aqui nesse índice Bovespa, que encerramos o leilão de hoje em queda, permanecemos assim, em alguns momentos até oscilamos ali, tentamos zerar um pouco essas perdas, mas longe disso, a gente segue agora numa queda de 0,74%. O Ibovespa, que vinha numa sequência aqui de alta, 6 dias seguidos, vira então para queda ontem, depois de todo esse imbróglio em relação a Americanas, e hoje segue pelo segundo dia aqui, inclusive, de queda. 0,74% que a gente tem agora de queda no Ibov, que está nos 111 mil pontos, tá? No dólar futuro, a gente também tem queda, 0,31 agora, moeda americana 5,11. A mínima aqui, do dólar foi 5,9 e a máxima foi 5,17, agora a gente está em 5,11 nesse dólar futuro. Amer 3, vamos lá. O papel demorou um pouco mais a entrar em negociação hoje, ficou em leilão ali até por volta das 11 horas da manhã. Depois disso, entrou em negociação e foi para leilão algumas vezes, pela movimentação, pelo volume máximo permitido. Agora está subindo 40%, 40,44% é o que sobe agora, o papel de Amer 3, que está cotada a R$ 3,82. Olha só, ontem caiu 77%. Hoje está, então, aqui subindo 40,44% nesse momento. E é claro que a gente já vai repercutir bastante esse assunto por aqui, A gente vai falar muito ainda sobre os desdobramentos dessa questão aqui de Americanas, mas além de Americanas aqui na alta, a gente também tem outras varejistas. Magazine Luiza é uma delas, 10,66% de alta para Magalu. Via também vinha aparecendo nesses destaques de alta. Deixa eu só trazer aqui o setor separado para a gente conseguir ver. Peraí, um momentinho só que agora foi. Vamos lá, setor de varejo, olha só, deixa eu trazer aqui, porque fica mais fácil para vocês visualizarem daí também. Magazine Luiza, 10,66% de alta, Natura, 0,73%, Via virou para negativa, hein, gente? 1,22%, Via passou boa parte da manhã nessa alta, não conseguiu então sustentar, agora nesse finalzinho de dia vai para uma queda. Mas Magazine Luiza, assim como aconteceu ontem, também no final do dia, Magalu conseguiu se manter em alta, permanece assim. Esse é o mercado aqui, mas lá fora a gente também tem bolsas americanas operando. Tinham começado o dia em queda e como é que estão agora, Gabriel? Não, exatamente, operando e em pleno funcionamento da temporada de resultados, dona Débora Oliveira. Tivemos os primeiros resultados setoriais divulgados nesta sexta-feira. Os bancões lá nos Estados Unidos divulgaram seus balanços operacionais, balanços que até surpreenderam algumas partes do mercado. JP Morgan veio acima das estimativas, mesmo com uma parte ali de investment banking, de banco de investimentos bem abaixo, ainda sofrendo muito. Nós temos outras linhas dentro do banco que se saíram bem
bem neste último trimestre do ano, então resultado acima das expectativas, não tinha animado o mercado até então. Neste momento a gente está meio que no 0 a 0 ainda, Débora. Dow Jones 0,07% de alta, Dow Jones, lembrando, ali no meio da tarde, meio-dia, era o único índice que estava positivo e agora é o que oscila menos nesta tarde, até este momento. Dow Jones 0,07% de oscilação positiva. S&P 500 agora ganha 0,1% de valor e Nasdaq 0,27%. Então o mercado assim que não está muito animado nesse primeiro dia de divulgação de resultados. Claro, algumas instituições vieram abaixo das expectativas. Há ainda muita incerteza sobre o mercado norte-americano, como isso pode afetar, claro, as grandes instituições financeiras que servem como um termômetro para esse início de temporada de balanço, desse início de divulgação de resultados. Então, o mercado norte-americano ainda não muito agitado. Nós temos o mercado europeu que fechou nessa tarde praticamente inteiro no positivo, pelo menos para os principais índices. Nós temos DAX na Alemanha com 0,19% de oscilação positiva. Nós temos FTSE do Reino Unido 0,64% de alta, CAC na França 0,69% de alta e o índice Eurostoxx 0,58%. Lá na Europa nós temos hoje também divulgados os dados de produção industrial que subiram 1% no mês passado e também, claro, temporada de resultados que está puxando alguns ativos para cima e consequentemente puxando as bolsas para cima também. O dia não foi tão positivo, mas bem acima do mercado norte-americano, Débora. É isso aí. Bom, só para poder passar uma última informação aqui para vocês, papéis de Americana, né, pararam um pouco aqui agora a negociação, a B3 suspendeu a negociação por causa de fato relevante que acaba de ser divulgado, então está suspensa aí por enquanto, 16 e 21 deve novamente voltar às negociações. E no comunicado, na verdade, a Americana está informando as alterações de rate, tanto da FIT como da S&P. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre o rebaixamento aí de classificação de risco de Americanas. A gente começa o nosso giro de notícias falando sobre a Raízen, gente, que informou a CVM que ainda não foi citada em requerimento de falência pela construtora Equinor, em razão da controlada Raízen Energia, como foi divulgado, inclusive, hoje, numa reportagem do Valor Econômico. A empresa disse que manteve contratos de prestação de serviços com a Equinor até novembro passado, quando foram reincididos devido a dívidas contratuais da construtora. A companhia disse ainda entender que o requerimento de falência é manifestante improcedente, além de esclarecer que o montante dos valores em discussão não tem impacto material em seus negócios, considerando a situação patrimonial da Raízen Energia. Maravilha. Americanas, olha só, novamente Americanas no nosso noticiário, é notificada pelo Procon de São Paulo a esclarecer impactos do rombo fiscal aos seus clientes, além de informar até que ponto ficam comprometidas as compras efetuadas pelos consumidores e detalhar quantas pessoas serão afetadas. O órgão de defesa do consumidor diz que a empresa deverá esclarecer as reclamações dos últimos 90 dias na plataforma do Procon de São Paulo, que tem relação aí com os problemas noticiados. E a formação do Comitê Independente para apurar o rombo contábil de 20 bilhões de reais americanas tem gerado algumas críticas no mercado quanto à efetiva independência de ao menos um de seus integrantes, segundo o jornal o Globo. O escolhido para integrar o comitê, o Pedro Mello, hoje diretor-geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, presidiu a KPMG no Brasil entre 2008 e 2017. A empresa de auditoria é potencialmente parte a ser investigada pelo comitê porque foi responsável pela análise dos balanços da Americanas de abril de 2016 até outubro de 2019, quando foi substituída pela PwC. Também integrada ao comitê, Vanessa Claro Lopes, que está há 2 anos e 10 meses na Americanas como membro independente do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da empresa. Vanessa pode ser tanto parte investigada quanto poderá ajudar a esclarecer os fatos. Como é que faz essa situação, né, Gabriel? Exatamente, é uma coisa meio complicada. E o Citi avalia que o potencial impacto do caso Americanas S.A. para o setor bancário deve ser limitado. A maior preocupação dos analistas do banco era que este caso pudesse ser apenas o primeiro de vários, mas depois que eles conversaram com vários agentes do mercado, informaram ao mercado que acreditam que este
é mais um caso isolado do que uma tendência com impacto limitado no setor bancário, apesar das ações dos bancos brasileiros terem apresentado um desempenho fraco ontem e se mantenham em queda nesta sexta-feira. Ainda de acordo com os analistas que frisaram não ter informações sobre a exposição dos bancos à dívida da Americanas, as indicações são que a empresa, no caso, será capitalizada e reestruturada, reduzindo o risco de uma grande inadimplência. O banco também considera que esse caso provavelmente levará as empresas a aumentar divulgações quanto às suas operações e pode até mesmo encorajar outras varejistas a mudar a forma de financiamento de seus programas de capital de giro. E o Credit Suisse analisou os dados do setor de varejo após a Americanas ter revelado esse rombo de 20 bilhões de reais em termos contábeis relacionado às classificações errôneas de dívidas em seus balanços. Na avaliação do banco, a exposição das instituições financeiras brasileiras ao setor de varejo é pequena, assim como aos maiores devedores de cada empresa, é o que diz o Credit Suisse. O analista do banco verificou a exposição de grandes bancos ao setor de varejo através de seus resultados e viu que isso representa 3,7% da carteira de crédito das instituições. Na média do setor, o crédito a cada grupo econômico representa cerca de 2 bilhões de reais, ou 1,6% do capital do setor. E os bancos credores da Americanas estão pedindo que a empresa anuncie a sua capitalização, que deverá ocorrer por meio de um follow-on antes que sejam definidas as novas condições de suas dívidas, segundo a reportagem do Valor. Conversas entre executivos dos bancos e agora ex-presidente Sérgio Rial estão sendo conduzidas para tratar o assunto, mas ainda não existe nada fechado. Uma das fontes disse ao Valor, abre aspas, é fácil de resolver, é só a 3G capitalizar algo que eles já deveriam ter anunciado, que aí os bancos vão alongar, fecha aspas. Desde o início, a necessidade de uma capitalização na empresa vinha sendo apontada como obrigatória, mas ainda não se sabe de quantos bilhões a Americanas pode precisar para equalizar o seu balanço. Segundo fontes, haverá a necessidade de que, ao anunciar o follow-on, a operação traga a garantia firme de compra de seus acionistas de referência, no caso, Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Tales. Então, se não houver muita demanda no mercado, o trio, que hoje possui cerca de 40% da empresa, poderá voltar ao controle da Americanas. Eu vou trazer só uma informação aqui que acaba de sair, o Gabriel. A gente já, inclusive, debateu aqui, falou sobre isso, né? Sobre essa questão até da Americanas ser patrocinadora de grandes programas, né? De reality show, inclusive, investindo milhões em cotas de patrocínio. Então, acaba de sair informação que a Americanas vai deixar o patrocínio do reality show após esse anúncio dessa dívida. A Americanas vai abandonar essa lista de patrocinadores oficiais, então, do Big Brother Brasil 2023. A decisão foi tomada nesta sexta-feira, depois a companhia anunciar esse caso todo, né, das inconsistências contábeis no balanço da empresa, e isso está levando à saída do Sérgio Rial, inclusive. Os executivos da Americanas se reuniram na manhã dessa sexta-feira com integrantes da Rede Globo para anunciar a saída do reality show. A varejista era detentora desde a última edição da cota mais cara do patrocínio do programa, com um custo de mais de 105 milhões de reais. Fora os demais encargos, né, da realização dessas ações dentro e também fora do programa. Diante dessa situação, então, a varejista abre espaço para a chegada de um novo anunciante que pode, né, chegar pegando já a cotação, a conta máxima de publicidade do programa, que já vai ao ar a partir da semana que vem. É isso, estava repercutindo bastante, né? Como é que você patrocina cento e tantos milhões de reais, tem um rombo fiscal de mais de 20, tem um rombo contábil de mais de 20 bi, as contas não batem, né, Gabriel? Exatamente, essa mudança de última hora, né, Débora? Já deve ter patrocínio pronto, já deve ter todas as ações planejadas ali para Americanas, então é uma bela dor de cabeça, inclusive, tanto para Americanas, agora com 20 bilhões na conta, com essa instabilidade contábil, e também agora para o programa, que vai ter que correr atrás desses novos patrocinadores, dessas novas cotas, e tentar reformular alguma das suas ações já
programadas, porque já devem estar programadas. A gente tem um espaço de 1 ano entre um programa e outro, então tem bastante coisa aí no meio do caminho, né? Bom, e a Fitch Ratings, que é a agência de classificação de risco, rebaixou a nota de Americanas, como já era esperado aí por muitos analistas. Veja agora esse e outros destaques aí no mundo corporativo. Acompanhe. A Fitch Ratings cortou a nota de crédito em moeda estrangeira e local de Americanas S.A. de BB para CC e a nota de crédito nacional de AA para CC, o que indica o risco elevado de crédito e possibilidade de calote. Segundo a agência de classificação de riscos, as inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais elevaram a alavancagem de 5,5 vezes a dívida líquida ajustada sobre o EBITDA no fim do terceiro trimestre para 11,9 vezes. E a XP reiterou a recomendação de compra para a Direcional Engenharia, com preço-alvo a R$ 22,00. De acordo com a corretora, os resultados operacionais da empresa foram robustos no quarto trimestre, impulsionados por lançamentos de cerca de R$ 1 bilhão no período, o equivalente a um crescimento de 52,5% em um ano. Já o Bradesco BBI reiterou a recomendação neutra para a EZTEC, com preço-alvo de R$ 20,00. Na avaliação do banco, a empresa teve números operacionais díspares no quarto trimestre, com lançamentos fracos e vendas boas. Antes da gente continuar aqui com o nosso giro de notícias, deixa só o Luiz Angelelli, ele disse assim: Débora, fala as ações que vão subir na próxima semana. Luiz, se eu tivesse essa bola de cristal da mãe de Ná, nem a mãe de Ná não está mais em terra, criatura, para me ajudar nisso. Como é que danado eu vou saber exatamente quais... Não tem como, Luiz, não tem como. Ah, imaginou? Eu ia estar bilionária nesse caso. Ibovespa, 0,72% de queda, 111.047 pontos. Anota aí, não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Hoje é fechamento da semana aí do Ibovespa e tem Marcos Saravalho chegando por aqui daqui a pouquinho, não sai daí, até já. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta, vamos lá, vamos bater um papo com ele que já está aqui com a gente no estúdio, o seu Marcos Saravalho. Te digo a pauta, hein, Marco? Americanas, e também Americanas. Você diz ações americanas, né? É, exato. Ah, tá. Não das americanas, ou da americana. Ah, olha ele. Ações americanas. Ah, que danadinho, hein? Tá subindo, inclusive, pelo menos até ontem, tá acompanhando, o S&P 500 está melhor do que o Ibovespa, né? Isso sem contar a variação cambial, né? Mas lá fora parece que tá todo mundo animado. Mas impressionante, né, esse movimento de Americanas aqui, de Amer3. Não só ontem, mas hoje, papel chegou a subir 60%, chegou a subir 26%, chegou a subir
40, já tivemos de tudo. Até eu coloquei um tweet agora à tarde no Twitter, né? Falando assim, pô, você que se achava experiente, né, no mercado financeiro, no mercado de capitais, quantas vezes você já falou esse ano, 2023, falando, nossa, é a primeira vez que eu vejo isso na história, né, na minha vida, primeira vez. E uma das características que eu estava vendo também é o movimento de opções hoje, particularmente. Para quem está operando opções aí, tem opções, eu olhei as opções de compra das lojas americanas agora, à tarde, tinha uma opção lá de compra com mais de 1000% de volatilidade implícita. Ou seja, a chance de ganhar dinheiro, a chance de perder muito dinheiro, talvez maior. Né? Então, muito cuidado com esses movimentos, sobretudo em opções. E, inclusive, né, Marco, olhando essa movimentação, agora está subindo 30, 51, ainda há pouco era 40, como você falou, já chegou a subir 60. Ou seja, a primeira sensação que a gente tem é que isso é muito posicionamento daquelas pessoas que falam, caiu, tá nesse precinho, vou aproveitar e entrar agora. Mas aí acho que falta a análise do risco nessa situação, né? O que a gente conversou de ontem para cá, de quinta e sexta, é que, assim, tivemos amigos, né, próximos investidores, pessoas físicas comprando, mas sempre aquela posição pequena. Falei, pô, Marco, vou chutar os números aqui, tenho 100 mil reais, né? Comprei 2 mil reais, 5 mil reais, uma parcela relativamente pequena, achando que realmente tinha chegado no low, no preço de ontem particularmente. Mas realmente é muito impressionante e o alerta que a gente tem. São dois aprendizados, né, Débora? Esse ano a gente já tinha tido o caso da Gafisa, né, impressionante, chegou a subir mais de 400% em poucos dias, poucas semanas. E agora a gente tem o caso da Americanas. Eu fico pensando também como é que deve estar lá os gabinetes dos órgãos reguladores, pensando o que eu faço, né? Por onde que eu começo nesse momento. De novo, nosso trabalho aqui não é julgar, né? Mas existem movimentos que são movimentos, como você falou, como é que um papel sobe 60% num dia, depois à tarde ele vai para 20%, ou seja, quem comprou ali no raio do dia já perdeu 50%, enfim, num dia só, né? Tem gente que está ganhando 40% num dia só, tem de tudo, né? E opções, não quero nem falar de opções mas eu como analista, a gente viu movimentos atípicos em todos os sentidos, né? E a gente, de novo, não está julgando, mas existem fortes características realmente de movimentações atípicas, né? Então, a gente também fica aguardando ansiosamente algum pronunciamento, sobretudo dos órgãos reguladores, né? Aquela questão, algo mais de concreto, né? Acho que, inclusive... O David estava por aqui ontem, né, Débora? Ele falou, olha, eu já tive alguns treinamentos com o pessoal da B3, já conheci o pessoal da CVM. Tem pouca gente para fazer tudo isso. Imagina com uma Gafisa já judicializada, porque a AES está entrando com vários processos para barrar esse aumento de capital da Gafisa, não vai conseguir a tempo. Mas agora também tem Gafisa, tá agora Americanas, tem contingente suficiente para julgar tudo isso, para investigar todas essas movimentações e mais, Marco, o quanto a demora dessas resoluções dos órgãos reguladores pode contaminar o mercado como um todo. Exatamente. Esse é o ponto, a gente não ter uma solução sobre esses pontos, casos gigantescos, se esses casos enormes não estão conseguindo ter uma solução imediata ou de rápida eficácia, imagina os casos menores, imagina as companhias menores. Então, cria-se uma insegurança sobre a validade desses órgãos reguladores e o trabalho que eles estão fazendo aqui no nosso mercado brasileiro, quando questionados, quando provocados, quando necessários. Eu não sei como que a gente vai traçar essa relação daqui para frente. Você acha que pode ter muito impacto, por exemplo, para o mercado como um todo, uma demora da CVM para resolver esses casos? Eu coloquei assim alguns impactos, né, super subjetivos e difíceis de medir. Mas acho que o primeiro deles que eu coloquei, primeiro, vamos pegar o caso mais de ontem, né? Imagina que você é um credor, né? Você empresta dinheiro para o varejo. A primeira coisa que você faz, você liga para o seu departamento lá de crédito e fala assim, vamos precisar ser mais restritivos, né? Vamos precisar ser mais duros na análise de crédito, né? Será que a gente vai emprestar para todas as companhias? Então, a gente pode ter um efeito, outro efeito ou os dois. Então, ou seja mais restrição nessa linha de crédito, seja aumento do custo de capital. Você fala assim, não, tudo bem, eu continuo emprestando para você, mas agora não empresto mais por 10%, eu empresto por 15%, tá? Ou não, você me pediu 100 milhões de reais, eu não te empresto só 50%, o resto aí vai ter que procurar em outros bancos, né, ou mercado de capitais de outra forma. Então, esse acho que é o primeiro efeito, que a gente não começou a sentir, mas provavelmente
o próprio sistema financeiro, que provavelmente é o atual credor, vários casos. A gente viu várias informações ontem, né, particularmente, e hoje também. A gente tem tentado analisar não só a parte de ações, né, quem que são os acionistas que tinham posição, tem maior posição, mas eu concordo com você, Gabriel, até a gente estava falando aqui em off, né, mas a minha percepção é que os grandes fundos de investimento, os FIAs, né, os fundos de investimento em ações brasileiros aqui que a gente conversou, acho que de forma unânime estão entre ontem e hoje reduzindo suas posições ou zerar suas posições, né, para não realmente ter ações nesse momento, tá? Então essa é a nossa percepção. Mas a gente tem credores, a gente tem fundos que têm dívidas, né? As dívidas também estão muito voláteis, né? Um outro mercado particular. Então essa é a preocupação em relação a toda essa movimentação. O segundo ponto que eu falo aqui também, como você falou, é o impacto na credibilidade de fato do mercado de capitais brasileiro, né? Imagina que você tinha uma oferta para acontecer, uma oferta de um IPO. Pô, vou levantar no Brasil R$1 bilhão, né? E não é exatamente por esse motivo, mas esse talvez seja um dos motivos que empresas brasileiras optem por captar seus recursos lá fora, né? É muito ruim para o Brasil, muito ruim para a B3, muito ruim para nós investidores. Agora a gente consegue acessar de forma simples, rápida, vamos pegar o caso aqui da Avenue, mas tem várias corretoras aqui, a gente consegue acessar o mercado internacional. Mas a gente gostaria que as empresas fizessem o IPO aqui no Brasil, né? São empresas brasileiras, né? Capta aqui no Brasil. Mas simplesmente elas chamam lá, contratam um banco de investimento, faz o roadshow, né? A quanto que eu conseguiria captar aqui no Brasil? Né? Estou chutando os números. R$100 milhões. Por quê? Por conta de toda essa incerteza. Pô, mas se eu captar lá nos Estados Unidos, eu consigo captar $1 bilhão. Não vou fazer o IPO lá fora, né? Não vou fazer o IPO aqui dentro. Então é ruim para os investidores, é ruim para o mercado de capitais, ruim para a B3, ruim para a economia como um todo. A gente gera menos emprego, gera menos lucro. As empresas ficam menos a capitalizar, começam a olhar para projetos internacionais, né? E, gerar emprego aqui no Brasil ou gerar emprego lá fora nos Estados Unidos. Então, só para colocar 2 pontos aqui, tá? Então, preocupação em relação ao crédito, que estão falando relativamente pouco, em relação à preocupação em relação ao futuro do nosso mercado de capitais. Eu acho que realmente tira a credibilidade, reduz a credibilidade e, como eu sempre falo, difícil, né? Demora para recuperar. Esperamos realmente alguma medida, né? Que acho que, particularmente como a gente está vendo, acho que a única que tomou decisão ainda até agora foram as agências de risco, né? Falando assim, não, já estamos revendo assim, realmente estamos piorando as notas de crédito da Americanas nesse momento. Então, acho que talvez as agências de risco estão liderando o processo nesse momento, né? Sofreram muitas críticas em 2008, né? Na grande crise financeira mundial, então já está querendo. Eu acho que é importante também os outros agentes começarem a sinalizar e dar as suas opiniões, tá? Então, fico com... E tem vários outros assuntos, tá? Só coloquei 2 deles, crédito, financiamento mesmo e a credibilidade do nosso mercado de capitais, né? Não só renda variável, né, Marco? Perfeito. Tinha um COI para sair da XP lastreado ali na dívida da Americanas, então, teoricamente, uma renda com menor risco, mas que foi colocada totalmente em xeque, foi cancelada. Exato. Então, aí levanta essa hipótese. Cara, estou comprando dívida de uma empresa. Será que essa empresa realmente está ali dentro dos conformes, está com um balanço operacional bem detalhado? Aí a dúvida ela se espalha não só para renda variável, mas para todo o restante do mercado aqui de investimentos brasileiro. Então, a gente fala do passivo, vamos dizer assim, então acionistas e outros shareholders, né, ou outros financiadores, como é o caso de uma dívida, mas tem todo o que a gente chama os stakeholders, né, então, todos que estão envolvidos de alguma forma, até o governo, por exemplo, a arrecadação, né, uma empresa que gera empregos, que gera tributos, enfim, que gera investimento, né, que gera crescimento. Como é que fica realmente o capex dos investimentos, abertura de loja, abertura de empregos dessa companhia? O mercado vai absorver, as outras companhias vão absorver o market share, enfim, é uma soma de fatores. Mas a sociedade como um todo acaba perdendo, né, num processo como esse. E, de novo, é um processo ainda que gera muitas dúvidas, mas o fato é que a gente tem muitos indícios, né, de que algo realmente fora do padrão esteve acontecendo por muito tempo. Então, acho que essa é a dúvida. O nosso trabalho aqui não é, de novo, julgar, né? Sempre deixar para os órgãos reguladores, mas temos fortes indícios aí de que algo muito estranho, muito diferente, né, do padrão. E aquela dúvida, né? Quando e quais serão responsabilizados, né, por esses movimentos, né? Então, acho que
essas são algumas das perguntas que a gente mantém de quinta a sexta-feira para cá. Né? Então, esses são alguns dos pontos. Né? Enquanto isso, ações, opções, muita volatilidade, muita oscilação. E a gente sempre fala, tem alguém ganhando muito, tem alguém perdendo muito, né? Mas eu concordo com você, Gabriel. Acho que quem sai perdendo realmente somos todos nós, né? Com realmente uma credibilidade, né? Enfraquecida do mercado de capitais nesse momento, infelizmente. Né? Então, e aí fica aquelas visões, né? de alguns ou investidores, não investidores, falam assim, não, eu não invisto em bolsa, é tudo, né, manipulação. E aí vem um caso desse e você, e aí, né? Será que está tão errado assim? Então essa é a preocupação em relação a realmente a sustentabilidade do nosso mercado de capitais. Espero que realmente, como você falou, a gente veja já nas próximas horas, próximos dias, mais manifestações, sobretudo de órgãos reguladores que estamos precisando realmente para, né, tomar realmente medidas para a gente responder. E esse caso acho que tem ainda, como a gente sempre fala, mais dúvidas do que ainda respostas, né, em relação a todo esse processo que começou na quinta-feira, mais especificamente. Né? Marco, a gente vai para um rápido intervalinho comercial, daqui a pouco a gente volta, a gente vai ter o Fernando Kling por aqui. Justo, né? Ótimo para poder a gente, inclusive, trazer aí um pouco desse papo sobre as opções, e você mesmo já falou aqui sobre isso. Só para a gente ter um sentimento de como está o mercado agora, o leilão, ações da Americana saíram novamente do leilão, voltaram novamente para a negociação. Através do Goldman Sachs é por onde estão vindo as maiores ordens de compra para Americanas. Goldman Sachs, Morgan Stanley e Modal. Através dessas três, né, que estão vindo as maiores ordens de compra para Americanas. Inclusive, no Goldman Sachs estão sendo montadas posições que já passam ali dos 10 milhões de papéis de Americanas. Então, a gente fala mais daqui a pouquinho sobre isso. Vamos para um rápido intervalinho comercial. Na volta, Fernando Kling por aqui também, junto com a gente nesse papo. Não sai daí. PMC News. Informação que gera valor. Se você quer investir em commodities, mas não sabe como, nós temos um recado. Estão abertas as pré-inscrições para o Commodities, uma imersão para investidores. Nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, em um treinamento presencial e online, com vagas limitadas, aprenda comigo, Ale Delara, e com o Vicente Zotti, como operar contratos futuros, derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. Um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos. Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. bybit.com. Maravilha. E, claro, como comentamos anteriormente, para falar um pouco mais sobre opções, para falar um pouco mais sobre derivativos, um pouco mais também de propriedade, gostaria de convidar Fernando Kling, especialista em derivativos. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Agradeço imensamente pela entrevista. E aí, pessoal, boa tarde para todo mundo. Estão me ouvindo bem? Uhum. Sim, ótima tarde para você. Maravilha. Kling,
Dia maluco, hein? 2 dias aqui de alta a movimentação para alguns papéis na Bolsa de Valores, principalmente, claro, Americanas. Esse praticamente jornal monotemático desde a quinta-feira. A gente fala só sobre isso, tem muita informação e cada hora sai uma coisa diferente. Mas um dos pontos que eu gostaria de levantar contigo, e até para tirar algumas dúvidas de quem está nos acompanhando. A gente sempre fala, não, para você montar operações com derivativos, precisa de bastante liquidez ali nos papéis. Então, tem alguns papéis que já são carimbados para você conseguir montar essas operações. E fala-se muito de alguns fundos que estavam shorteados em Americanas. É a mesma coisa? Poderia explicar como é que funciona toda essa posição? Como que esses fundos eles estavam posicionados nos papéis de Americanas? Era uma operação de derivativos? Só para a gente tirar essas dúvidas de quem está nos assistindo. Às vezes recebe a informação, não, alguns fundos estavam shorteados na companhia e não entende o que isso significa. Só para abrir esse espaço e, claro, aproveitar a sua expertise no assunto. Não, bacana. Vamos lá, tem uma diferença conceitual importante, né, entre uma posição vendida descoberto, que é o short, e uma posição com exposição vendida, vamos dizer assim, através de opções. A gente consegue, sim, emular uma posição vendida descoberto ou uma posição short, né, através de opções, mas não necessariamente eram assim que os fundos estavam posicionados, tá? Inclusive, se a gente olha a lâmina, né, aquela questão de liquidez das opções, volume de negócios, quantos contratos em abertos tinham, os strikes mais relevantes ali, a gente vê que não tinha uma movimentação tão grande assim. Inclusive, foi até, acredito que o Marco tenha visto isso, mas o pessoal soltou no Twitter aí entre ontem e hoje, que teve uma posição relevante sendo aberta através de opções de Americanas na última meia hora do pregão, né, antes do fato relevante ser anunciado, e aí a gente vê que não era via opções que a maior parte das pessoas estava posicionada, era no à vista mesmo, vendido a descoberto, né, que é quando você vai lá e vende o ativo sem ter ele na carteira, fica lá com a custódia negativa, beleza? Não, maravilha, só para tirar as dúvidas aqui de quem está nos assistindo e, claro, fazer essa distinção importante. Técnica do... Perdão te cortar. Por favor. Perdão te cortar, mas é importante que frisar que quando a pessoa, né, o investidor ou o fundo, etc., abre uma posição vendida descoberto, tem um custo isso, né, que é o custo ali do aluguel, do BTC, que fala do papel, né, isso varia de ação para ação, umas são mais caras, outras são mais baratas, mas é importante lembrar que tem esse custo também, não é de graça não. Assim como quando você compra uma opção, compra uma put, tem o custo também de você comprar aquela put, né, sai dinheiro do teu caixa. Então é importante fazer esse disclaimer aqui. Tinham várias posições, e inclusive isso repercutiu muito, né, no mercado, que na véspera, praticamente ali, né, disso tudo acontecer, já no anúncio ali dos fatos relevantes que foram sendo divulgados na quarta-feira à noite, foram verificados ali várias posições de fundos, né, e aliás alguns deles grandes posições realmente, como o Gabriel falou, de fundos ali vendidos. Como se beneficiam os fundos nessas operações, no caso de Americanas? Então, isso é importante porque muitas das vezes são fundos que não estão com exposição direcional, né? Às vezes ele está vendido em Americanas, mas está comprado em Magazine Luiza ou comprado em alguma outra ação do mesmo setor, ou alguma ação que nem é do mesmo setor, mas por algum motivo estatístico ali, o gestor do fundo identificou que tem uma correlação, né? Então são aquelas operações de pair trade, né? Aquelas operações de long short. Então eu acho que a gente aqui no Brasil tem muita meio que mania sem querer ser no sentido depreciativo da palavra, mas a gente tem mania de ficar procurando justificativa depois que os fatos acontecem, né? Então, vamos ver quem estava vendido, quem se beneficiou e tal. E às vezes o cara nem era insider, ele só deu sorte ali mesmo, tem uma parcela grande de aleatoriedade, né, no mercado financeiro, especialmente aqui no brasileiro, e acredito que uma parte se deve a essa aleatoriedade que eu acabei de comentar, uma outra parte provavelmente são fundos que estavam fazendo esse pair trading, e acredito eu que tem aí uma pequena parcela de gente bem informada até demais também, que acabou abrindo posição antes da hora. Maravilha. Grande Marco Saravalho, por favor, fica à vontade, eu sei que você tem várias perguntas. Eu gostei do microfone do Kling combinando com o terno da Débora. Na paleta de cores aqui, ó. Deixa eu pular aqui. Daqui a pouco ele muda de cor desse microfone aí. Ô Kling, até para acho que ser bem direto ao ponto aqui, você consegue através de opções ou até de movimentação de mercado, de certa forma é difícil afirmar, né? Mas assim, realmente temos indícios ou quais argumentos a gente pode utilizar via opções ou via as ações
de que ocorreu, né, infelizmente, novamente, algum vazamento de informação? Que tipo de informação que você poderia nos trazer para falar assim, pô, realmente isso aqui não é típico, é atípico, né? Ou seja, tem alguma movimentação estranha. O que você viu, né? Porque a gente até começou a acompanhar outras, até a resolução da CVM, enfim, mostrando que alguns diretores tinham movimentado os papéis algum período antes, mas o que você viu e pode afirmar, principalmente ali na quarta-feira, né? Para falar assim, pô, realmente não podemos falar nada, né, por enquanto, ou sim, realmente isso aqui soa muito estranho numa movimentação. Até porque ontem, né, foi um dia também muito atípico, né, de leilões, atrás de leilões. E hoje, novamente, né, assim, pô, quem que está por trás de uma alta de 60%? Quem que está por trás de bate um pico ali, uma queda, volta para 20%, 25%, enfim. Mas quais são os argumentos que você fala assim, pô, não, tudo dentro do padrão, ou isso me soa estranho dentro desse movimento que a gente viu de quinta-feira para cá, né? Não, maravilha. Bom, vamos lá. Essa questão de partes relacionadas ali, né, diretores, pessoal da executiva vendendo papéis, isso daí eu acho que, a CVM pode investigar tranquilamente, porque tem que ter um motivo ali, né? O pessoal que fez isso tem que conseguir justificar, e se não conseguir, vai ter que responder por isso. A questão dos fundos eu já respondi a Débora. Agora, nas opções, Marco, a gente consegue ver que teve uma negociação muito atípica, porque foi um volume de opções muito fora do normal, né? Foram, se não me engano, 3 milhões de opções, e a pessoa fez uma operação full direcional. Ela comprou call ela vendeu call e comprou put. Então, assim, literalmente é quando você emula a venda do ativo através de opções. Exatamente, o cara estava ganhando nas duas pontas. Ele ia ganhar com a queda da ação, né? A call que ele vendeu ia virar pó, ele ia embolsar todo aquele lucro, e ele custeou a compra da put com esse dinheiro que ele recebeu vendendo a call. Então ele ficou ali, é o que a gente chama de venda sintética, né? O cara fica full exposto. Pelas contas ali que a gente fez, era uma operação para o cara ganhar cerca de 40 milhões, se ele tivesse zerado ontem em algum momento do pregão, né? A gente sabe que também até para zerar ia ser difícil, porque o papel ficou o dia inteiro em leilão. Teve muito aluno meu perguntando, o que vai fazer e tal. Eu falei, cara, não vai fazer nada, o papel vai ficar o dia inteiro em leilão, não vai sair hora nenhuma, vai sair, vai ficar 5 segundos e vai voltar para leilão. Foi meio que o que aconteceu. Eu acho até que é importante a gente falar um pouquinho da matemática da coisa, né? Porque era um papel que negociava a 11, 12 reais e aí abriu hoje negociando a 2,70. Então a gente olha agora, subiu 50%. Só que, poxa, 50% de 2,70, matematicamente, numericamente falando, é um valor financeiro muito menos relevante do que era se fosse um papel de 12 reais, né? Então até isso dá uma mascarada ali. Na verdade, o papel caiu 70%, 75%, tem que subir 330 para voltar para o zero. Então, esses 50, agora está subindo 50, sei lá, está muito longe ainda do que precisa para apagar as perdas, vamos dizer assim, né? Mas acredito que é isso. O que mais me chamou a atenção realmente foi essa negociação via opções, porque foi um único player, uma única negociação, através de uma única corretora, num horário específico. Então deveria ser muito fácil para quem quiser investigar, chegar ali e perguntar quem que é esse cara aqui, o que aconteceu, o que você viu para fazer essa negociação. Enfim, meia hora antes do pregão fechar, muito suspeito, muito. Ô Kling, até eu sempre quando venho para cá eu faço consultoria, né? Não faço pergunta. E aí todo investidor, principalmente pessoa física, ficou babando ali a hora que viu a valorização de algumas opções de compra nessa sexta-feira, né? Assim, qual que é o recado que você passa aí para os seus alunos, enfim, para todo mundo que te segue? Faz sentido? Vale a pena, né? Porque a gente poderia ter pegado uma alta de 50%, mas também do high chegou a voltar também 50%, enfim. Como atuar dentro de um mercado desse utilizando as opções? Não, eu particularmente estou de fora e falei para todo mundo que eu não aconselharia que entrasse, né? Falando como analista aqui também agora, Marco. A gente está operando o Magazine Luiza lá com os alunos, né? Que é um papel correlacionado, de certa forma, mesmo pro setor. Veio a público ontem explicar como que fazia suas operações de risco sacado, assim como o pessoal devia, para também tentar acalmar ali os investidores. Então, assim, acredito que quando tem esse tipo de turbulência, a não ser que você seja muito gambler ali mesmo, goste muito de tomar risco, procura operar o que não está no olho do furacão,
mas que também vai ser impactada de certa forma, né? Então, ontem a gente teve a Ambev sendo impactada, tem correlação, a gente teve os outros papéis do varejo, né? Então, às vezes é melhor. E assim, o papel caiu de 12 para 2 e pouco, 3 agora. Cara, tem opção de vale que custa mais caro que isso. Então é como se tivesse virado meio que uma opção sem vencimento também. Assim como a gente tem outros papéis na Bolsa Brasileira, né? Oi, IRB. Então, às vezes é melhor, se você quer mesmo se expor, acredita que a empresa de certa forma vai se recuperar, eventualmente, então que entre no à vista, né? Não precisa ficar se aventurando através de opções, que a gente sabe que tem prazo ali de vencimento e tudo mais. É um mercado muito mais particular e mais desafiador, de certa forma. Só para ter uma pergunta aqui tô vendo aqui que a Débora mandou, do Welder, perguntando assim, Marco, a MER3, se a Sara Invest vai às compras, né? E aí eu já passo a pergunta para você, mas acho que você já respondeu um pouco, Kling. Mas eu acho que é justamente isso, às vezes é melhor a gente olhar ali no paralelo para alguma ação, outra empresa do setor, que você conhece já a qualidade do ativo, né? Enfim, que já se pronunciou. Como você falou, Magalu, a gente olhou muito para malls também, do que realmente ficar no turbilhão, querendo acertar o momento certo. Ou você pode também errar grande, né, em momentos como esse. Às vezes é melhor olhar um pouquinho para o lado e para varejo, outras empresas, malls até em paralelo. Como você falou, teve ação boa subindo forte também, acompanhando, né, ou também caindo forte ontem, no caso de Via. Mas eu acho que talvez seja essa a sugestão, né, o Kling. Então, assim, para a gente aqui que tá no dia a dia, acho que não faz sentido querer acertar muito e mais confortável ali. E também até uma curiosidade que eu falei aqui para o pessoal antes de você entrar, é que tinha uma opção específica depois se você quiser me confirmar, uma opção de compra de AMER3 agora, hoje, estava com 1000% de volatilidade implícita. Então, assim, tem gente que não está... a gente está vendo algumas coisas que, pelo menos eu, acho que talvez não lembrava. Parecem os aventureiros neste momento, né, Marcos Saravani? Não, e é isso, é exatamente isso. Quando acontece esse tipo de evento, a galera quer dar uma de herói, né? Não, já caiu muito. A gente tem que sempre lembrar que um papel que cai 90% nada mais é do que um papel que caiu 80% e depois caiu mais 50%. A gente já viu isso acontecer várias vezes. A gente viu isso acontecer com Cielo, com IRB, né? E nada impede que aconteça com Americanas. Não estou falando que vai acontecer, né? Eu sou analista, mas não tem como prever o futuro. Está recuperando hoje, mas o que vai vir daqui para frente, né? Será que o pessoal vai descobrir outros problemas dos balanços? Enfim... Vai ter um aumento de capital, provavelmente, então, vai diminuir, vai aumentar a quantidade de ações do mercado? Será que isso não deveria reprecificar o valor da ação também? Enfim, tem muitas perguntas e poucas respostas agora. Então, eu prefiro, como eu falei, tirar o meu foco desse papel que está na boca de todo mundo aí e operar outras coisas que eu conheço melhor, que tem menos risco e que tem um potencial de retorno tão bom quanto ou até melhor. Então... E aí, na hora que a incerteza tiver diminuído, a gente pode voltar a olhar para Americanas. Talvez a gente pague um pouquinho mais caro lá na frente. Beleza, mas às vezes compensa, né? Kling, só uma última pergunta aqui. A gente está vendo essa alta hoje, acompanhando volume, opções, enfim. Até a Débora está vendo ali a movimentação de algumas corretoras, né, na ponta compradora. Com as informações que você tem hoje, você consegue, acho que vai ser aquele momento bola de cristal, né? Já consegui falar assim, o mercado está se posicionando, está querendo antecipar que continue, pelo menos recuperando uma parte das quedas, ou você acha que a gente ainda não tem informações suficientes para entender o que vai acontecer na segunda-feira, terça, ao longo dos próximos dias? Em termos de olhar a visão dos players, né? Movimentação, gringo, opções, enfim, todas as informações que a gente tem públicas aqui no mercado. Não, legal. Eu acho que dá para separar essa resposta em dois fatores, vamos dizer assim, Marco, que é o fator técnico / posicionamento, fluxo, e o fator fundamentalista, né? Vamos lá, do fator técnico, posicionamento, fluxo, etc. Quem estava vendido no papel a 12 vai recomprar agora a 2, 3, né? Então, assim, não tem mais por que o cara ficar vendido, praticamente tudo que ele tinha de valor ali para extrair dessa operação, ele já extraiu. A não ser que ele acredite que o papel vai para 0, né? Que eu acho que não é o que os players vão acreditar. Então, essa galera que estava vendida vai recomprar. Tem a galera que vai olhar e ver o papel a R$2,70, R$3 e vai querer comprar, como eu falei, para dar uma de herói, né? Então, assim, eu acho que o book de venda meio que seca. Então, fica só a galera que quer comprar. Aí acaba tendo essa puxada realmente nos preços, pelo menos nesse primeiro momento, né? Hoje, segunda-feira, enfim, a não ser que novos fatos venham à tona.
né? E aí, do papel, né, do prisma fundamentalista, eu acredito que, embora eu tenha dado outros exemplos, né, Cielo, IRB, etc., o caso Americanas é diferente, né? A gente tem acionistas de referência que têm muito capital para poder injetar e resolver a situação de caixa da empresa. A gente tem uma empresa que até ontem, pelo menos, era AAA, né, nas agências de rating. Tem muito crédito privado de Americanas no mercado também. Então, assim, acredito que do ponto de vista fundamentalista, tudo bem, um problema grave, fraude, né, contábil, mas não é o fim do mundo, né? Como se a empresa do dia para a noite deixasse de existir, né? É uma empresa que continua operando, tem um monte de loja, tem uma rede imensa, né? Vende pra caramba, gera caixa. Então, acho que é diferente do caso IRB, que era uma empresa que, por exemplo, depois de republicados os balanços, o pessoal viu que dava prejuízo, na verdade, né? Não dava lucro, dava prejuízo. Então, muda realmente de figura. Então, acredito que a gente tem que analisar por esses dois lados, né? Esse lado fundamentalista é uma coisa mais de longo prazo. O lado técnico pode ser que semana que vem mude, né? Dado que novos fatos talvez venham à tona. Ok. Fernando Kling, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui conosco, pela consultoria, para o senhor Marcos Saravalho, inclusive. Obrigada mesmo pela tua participação, sempre vou ter você por aqui. Até uma próxima. Pessoal, eu que agradeço, estava com saudade de vir aqui, viu, Marco? Um abraço, espero que a gente consiga almoçar de novo muito em breve. Débora, obrigado também, sempre um prazer, pessoal. Agradeço. Obrigada a você, Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. É isso aí, né? Olha só para atualizar para o pessoal, a gente tem aqui, ó, no dólar futuro ainda uma queda de 0,19 com a moeda americana 5,12 e no Ibovespa a queda agora é de 0,96%. O Ibov é 110.780 pontos. Daqui a pouquinho a gente começa a fazer o compilado semanal aqui para vocês, mas antes a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. PMC News. Informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, Você pode perder uma grande oportunidade em 2023. para investir em commodities não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, Eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, As vagas são limitadas. serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer Na sede da BMC News, em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link. ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. De volta, que agora a gente vai bater um papo com o Vicente Zotti, ele que é especialista em gestão de risco da PIN, já está aqui para falar com a gente. Vicente, seja sempre bem-vindo aqui, muito obrigado por aceitar nosso convite. Vamos lá, vamos bater esse papo. Isso aí, muito obrigado pelo convite e agora participando aí depois de uma aula de opções, né? Exatamente, uma consultoria, eu diria, para o senhor Marcos Saravalho. Vicente, recentemente tivemos a divulgação de um relatório da USDA que rebaixou as suas estimativas para a soja e também para o milho, né? Ainda nesse teor, a gente tem as dificuldades aí que são geralmente encontradas pelos agricultores na Argentina de manter os níveis de produção por conta de questões climáticas.
Esses fatores corroboram para uma tese de alta do valor da soja em 2023, na sua opinião? Como que estão suas expectativas em relação à commodity? No caso da soja, a gente teve uma situação bastante particular que várias consultorias, né, independentes e outros órgãos que geram informação para o mercado reduziram, na verdade, a produção do Brasil em torno de 1 milhão, 1,5 milhão. E a Conab veio no contraponto, né? O USDA veio no contraponto, ela subiu 1 milhão de toneladas, né? Então foi um número que chamou um pouco a atenção, saiu de 152 milhões de toneladas para 153. Já no caso da Argentina, a Bolsa de Cereais já havia feito uma revisão colocando ali uma expectativa de produção de soja de 37 milhões de toneladas, sendo que até dezembro, o USDA tinha colocado, né, a expectativa de produção em 49,5 milhões. Eles vieram com uma revisão importante de 5 milhões de toneladas, aonde trouxe aí para o mercado um alerta, né? Provavelmente esse tipo de redução já estava no preço. Mas se o USDA viesse com uma redução maior, por volta ali de umas 5 a 8 milhões de toneladas de revisão para a Argentina, aí a gente teria um suporte muito mais forte para a precificação do contrato futuro de Chicago. Qual que é o ponto que eu vejo aqui referente à sua pergunta, né? Se eles não tivessem reduzido também, nesse mesmo relatório, a demanda da China, que estava em 98 milhões de toneladas e foi reduzida para 96 milhões de toneladas, aí certamente a gente teria um suporte de alta muito mais latente. Então foi feita uma criatividade na contabilidade, do caso do relatório do USDA para a soja, para que não houvesse uma movimentação muito grande nos preços, nem para baixo, referente, de repente, a uma redução da demanda e nem para cima, né? Então, eu acredito que também o número que foi reduzido do USDA para as exportações dos Estados Unidos vão deixar a janela de exportação americana mais curta, o que pode sim pressionar os preços de Chicago. Há fundamentos dentro das revisões que foram feitas para um grande rally de alta e, de repente, a soja voltar a buscar os 17 centavos de dólar, 17 dólares, né, por bushel, né, os 1.700 centavos de dólar por bushel? Acredito que não, já que, apesar ainda de ser quase certa novas revisões da produção da Argentina para baixo, o que daria sim, né, no caso uma redução na oferta, provavelmente a gente vai ver aí o Brasil entregando essas 152 milhões, 150 milhões de toneladas de soja, que é realmente um mundo de soja, né? Então, o Brasil vai, com certeza, nesse segundo semestre, entrar exportando ainda. Nós não devemos terminar o primeiro semestre com todo o volume de soja completada, né, a exportação, e isso daí tende a dar uma segurada um pouco nos preços. Então, dá sim um viés de sustentação e leves altas, mas tira o ímpeto de um rally. Maravilha. O senhor comentou essa posição no Brasil. Eu acho até interessante nós pontuarmos a posição do Brasil em relação à Argentina, dois grandes concorrentes, mas que neste momento vivem situações divergentes. Como que a gente pode especular essas oportunidades para o Brasil a partir deste momento, já que nós estamos vendo as expectativas para a produção na Argentina reduzindo cada vez mais e, claro, o Brasil pode abocanhar uma parcela desses mercados onde era endereçada a soja argentina, a produção argentina. Como que está essa visão? Como que o Brasil pode se posicionar, já que vai ter uma produção muito forte e tem um par aqui na América Latina com um déficit na sua produção? Esse é um ótimo ponto, e é um ponto que eu acredito que o USDA também fez a criatividade ali na sua contabilidade. O volume que ela reduziu a matemática, exatamente. Ela reduziu as exportações da Argentina e incluiu esse mesmo volume no Brasil. Então, quer dizer que ela fez uma conta de soma zero na linha, né, das exportações, né? Ela tirou 2 milhões da Argentina, colocou no Brasil, ficou no 0 a 0. Então, eu acredito que sim, o Brasil vai se aproveitar, só para a gente ter um tamanho de proporção entre as safras, né? Então, para os Estados Unidos, em torno de 128 milhões de toneladas, eu não lembro o número exato. Para a Argentina agora, nós já temos 45 milhões de toneladas e o Brasil com 152 milhões de toneladas. Então,
nós, nesta temporada, somos o primeiro país, né, de maior produção disparado, né? Então, a gente tinha sempre uma briga aí para os últimos anos, considerando 2018, 17, 16, com os Estados Unidos, que até então era o maior produtor de soja, mas depois da temporada 19 e 20, a gente realmente passou, e para essa temporada a gente deixou um sinal muito claro que nós podemos ainda produzir mais e com qualidade, com responsabilidade ambiental. Então, realmente, essa safra vem aí para coroar vários anos de pesquisa, desenvolvimento e cuidado que o produtor teve com o solo para trazer essa produtividade, né? Porque senão também só jogar a semente lá e não cuidar, não fazer, né, os manejos corretos quanto a essa questão da produção, não chega nessa produtividade que nós vamos atingir esse ano. Vicente, além de tudo isso, é importante, aliás, até o pessoal está de olho aí já nos intervalos, né? Vai ter uma imersão que vocês vão acompanhar aqui o pessoal aqui na BMC, inclusive, né, presencial. Conta, você que já está aqui, deixa eu aproveitar que você está aqui para poder já falar um pouquinho mais, dá um spoiler aí para o pessoal, né, que aí porventura também tem o interesse de começar, né, a negociar com commodity. É preciso, claro, conhecimento antes de tudo, e é isso que você e o Ledilara vão estar fazendo por aqui, né? É isso aí, nos dias 4, 5 e 7, né, 4 e 5 tem a possibilidade de ser presencial, no dia 7 vai ser um dia todo aí 100% online, eu e o Alê, nós vamos estar ministrando um curso de imersão em commodities, onde a gente vai colocar todas as particularidades e as oportunidades também que esse mercado traz para um componente de carteira, né, um item ali para adicionar à sua carteira de investimento que pode trazer rentabilidade. Você, obviamente, né, entendendo os movimentos, né, e os fundamentos das commodities. As commodities, elas trabalham dentro de um tripé que é oferta, demanda e estoques. Então, diferente do que aconteceu, a exemplo, né, já que nós estamos falando tanto de Americanas, né, a exemplo do que aconteceu em Americanas, uma contabilidade, né, um erro contábil, no caso das commodities, isso é praticamente impossível, já que você viria ali, olha, o estoque está muito maior do que está sendo reportado, ou a oferta é muito maior, não tem o que fazer. Aquela oferta maior que ocorreu, ela vira estoque e tem que aparecer em algum lugar. Então, os movimentos sazonais também trazem oportunidades muito grandes, já que os movimentos de preço têm ali, num curto espaço de tempo, então a cada 2 anos, grandes ciclos, né? Nós vivemos, né, no petróleo um grande ciclo de alta no ano passado, que depois culminou com essa expectativa de uma menor demanda, trazendo os preços mais para baixo, né, nesse primeiro momento. Então você vê que de repente em um ano a gente saiu do petróleo de $130 o barril, nós estamos falando agora de petróleo WTI a 80. Então a amplitude dos movimentos é grande e devido a fatores que são possíveis de serem estudados. Então tudo isso nós vamos apresentar dentro dessa imersão, dia 4, 5 e 7, e aí a gente vai tentar trazer para o produtor um pouco desse conhecimento e experiência que eu e a Lê adquirimos aí com a passagem do tempo e olhando muito a tela, conversando muito com o produtor, conhecendo o físico, para tentar trazer aí mais assertividade nas posições. É isso. Maravilha. Senhor Vicente. Marcos Saravalho. Eu gostaria só de abrir a oportunidade aqui para o Marcos Saravalho, a dona Débora Oliveira, porque tem... tá me cutucando aqui para fazer algumas perguntas. Então vou deixar, tá? Vou deixar. Participasse aqui também nessa nossa Só porque conversa, eu ia tentar favor, te livrar dessa consultoria, mas não vai dar não, viu, Vicente? Não, exato. Vai lá, ele vai. está aqui para pegar um pouquinho de cada convidado que passar pela TV, Débora. O Vicente, boa tarde. Eu acho que a pergunta é a seguinte: em 2022, nós tivemos, acho que o grande assunto de 2022, de 23 é o mesmo de 22, mundial, né, que chama-se inflação. E a gente acabou jogando a culpa, pelo menos uma parte, né, nada pessoal, mas uma parte da culpa nas commodities, né, de uma forma geral, né, com fertilizantes, preços de commodities, enfim. E agora no curto prazo, pelo menos esse começo de 2023, é o inverso, né, as commodities ajudando, o gás natural, alguns preços de commodities ajudando a inflação mundial, né? É lógico que as commodities, cada uma tem a sua característica, sua dinâmica, sua demanda, sua oferta, enfim. Mas de uma forma geral, será que realmente a gente tem um ambiente favorável, né, para o produtor, que ao mesmo tempo consiga também ajudar na inflação mundial? Ou pelo contrário, a gente pode ver novamente os preços, talvez do segundo semestre, de determinadas commodities voltando a subir
e voltando também a contaminar a inflação mundial. Porque agora, pelo menos no curto prazo, né, tá todo mundo agradecendo que as commodities, como você falou, petróleo voltou um pouquinho, né, passamos, acho que a maioria delas, passamos dos exageros que tivemos ali em alguns momentos de 2022, né? Vamos separar entre a alegria geral e a alegria do produtor, né? Porque o que nós temos nesse momento? O produtor, ele adquire os seus insumos para fazer ali o manejo e a plantação e até a colheita de forma antecipada. Então, ele tomou esses produtos com um dólar mais elevado, com um custo de fertilizante mais elevado, e agora que um dos principais componentes de preço dele veio baixando, que é o contrato futuro, e depois o câmbio também, que é um outro componente de preço importante, também veio o real se valorizando. Então, a gente teve custo elevado com queda de preços. Especificamente para o caso da soja, a gente tem um componente que está compensando essa mudança de comportamento, que é a questão da produtividade. Então, por mais que você tenha aí uma questão de redução do valor nominal por saca, ou pelo menos ali um valor, de certa forma, flat, desde quando começou a se falar dessa temporada nova, você ainda tem a produtividade que subiu que compense isso. Já para o caso de outras commodities, a exemplo do café, que veio a saca em março, a gente estava falando de saca de 1.350, 1.400, hoje você encontra a saca de café arábica por 1.000. Nesse caso, a produtividade não está ajudando o produtor, pelo contrário, nós provavelmente vamos ter quebra de novo de safra para essa temporada, e o custo elevou em comparação com 2022. Então, nós temos um problema na cafeicultura que pode vir a tirar produtores do segmento. Voltando para o cenário agora macro, né? Sim, certamente as commodities elas têm os ciclos, mas tem uma correlação de modo geral. Nesse primeiro TRI, nós não, a priori, né, sem falar de nenhum choque de oferta ou demanda, nós teríamos ali as commodities, de certa forma, mais acomodadas num patamar mais abaixo, já que a maioria delas tem uma sazonalidade de baixa nesse período. Principalmente petróleo, né, que praticamente tem uma correlação com todas elas, que trariam ali aqueles preços mais para baixo. Contudo, já no segundo TRI, aí nós temos de novo a sazonalidade de alta de várias commodities. Então, pode ser que as commodities ajudem no primeiro TRI, mas já no segundo TRI nós tenhamos ali um cenário mais delicado, principalmente para o petróleo, caso o balanço de seus derivados, né, diesel, gasolina, heating oil, continuem dentro de estoques com níveis muito baixos. Então você precisa voltar com uma alta produção para poder ali trazer um cenário de estoques mais altos, só que aí quando vier a sazonalidade de alta, se esse estoque não foi formado, aí nós provavelmente vamos ter de novo um movimento de alta, e aí pode ser que nós tenhamos ali as commodities de novo como vilãs da inflação. Vicente, são vários recados aí, mas Débora, um dos que eu peguei também é que precisamos estocar café em casa, porque daqui a pouquinho volta, né, ao café de aeroporto aqui em todas as... Esperamos, viu? Olha... O produtor ele espera por esse movimento de alta, porque realmente a gente está dentro de um nível, eu até estava fazendo umas contas hoje com base em dados que a gente acaba adquirindo. O custo de produção por saca de café hoje está em torno de R$900. E você vendendo café a 900 com uma redução de produção, realmente a conta fica muito difícil de fechar. É isso. Perfeito. Vamos preparar o estoque de café, porque senão, como é que a gente vai garantir voltar para o chocolate, né? Tem razão. Vicente, muito obrigada pela tua participação aqui conosco, é sempre um ótimo papo. Aliás, falar em papo, na semana que vem a gente tem um papo de dinheiro com o Vicente Zotti, para ele explicar exatamente o que é commodity, como investir, né, para quem tiver o interesse de aprender mais, é na semana que vem, tá? Quinta-feira da semana que vem, já estou dando um spoiler aqui. Mas é isso, Vicente, muito obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço e precisando pode sempre contar comigo. Maravilha, Vicente. Muito obrigada. Tchau, tchau. É isso aí, a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta, a gente tem mais. Já tem Marcos Saravalli por aqui. Hoje ainda vai ter análise técnica por aqui também. Fechamento de mercado, fechamento da semana. Então não sai daí que a gente volta já. Cadê o batalhão? Quer vir para cá pro telão? Pode ser? PMC News. Informação que gera valor.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta, deixa eu chegar aqui com a atualização do mercado. Agora são 5 horas e 16 minutos, o Ibovespa caindo 0,93%. Mas na semana, gente, esse gráfico aqui do acumulado semanal, o Ibovespa ainda acumula alta de 1,7%, apesar da queda desses 2 últimos dias, né, que a gente está acompanhando. Teve pregão negativo ontem, pregão negativo hoje. Ainda assim, na semana, a gente tem uma alta acumulada no Ibovespa de 1,7%. É BRF que está liderando as perdas agora, 6,43%. A Americana está subindo nesse momento mais de 18%, 18,01%. E seu Gabriel Monteiro, vamos estrear o seu Marco Saravalli com gráficos aqui no fechamento de mercado? A gente vai espremer o chefe aqui até sair a última gota, aproveitar cada segundinho do Marco Saravalli na nossa programação e, claro, com tudo que ele pode oferecer, com gráficos, com as suas consultorias aqui na nossa programação. Então, é sempre um prazer tê-lo por aqui. Claro, conseguimos essa façanha de deixar o Marco fixo na nossa programação toda sexta-feira. Então, para você que gosta dos comentários do Marco, da participação do Marco Saravalli na nossa programação, toda sexta-feira ele está aqui no Top News para fazer, claro, o fechamento do mercado junto conosco e também o fechamento da semana, destacando os principais pontos e chamando a atenção para alguns pontos que às vezes a gente não está olhando com tanta calma. Mas, claro, a gente aproveita o Marco neste momento com seus famigerados gráficos. Marcos, por favor, fique à vontade aqui no Top News. Vamos aos nossos gráficos então, inclusive, pessoal que está no chat aí, né? Exclusivo para quem está no chat agora. Dei sugestões para esse quadro aqui, que a gente vai ter toda sexta-feira aqui no Top News, gráficos, o momento dos gráficos. Então coloca aqui sugestões de nomes, né? Sara Gráficos, enfim, fiquem, os melhores nomes aí serão coletados, depois a gente faz uma vinheta e coloca aqui os gráficos. Então eu vou tentar trazer aqui todas as sextas-feiras 2, 3, 4 gráficos, né? Também costumo colocar lá no meu Instagram também. Pessoal, cuidado com os fakes, mas meu Instagram, já fazendo propaganda aqui, é @MarcoSaravalli com 2 L's, só tem um, tá bom? Então sigam por lá também, mas vai ter gráfico aqui toda sexta-feira, falando sobre alguns assuntos. Um dos assuntos que sempre me perguntam é em relação ao VIX, tá? Se você não conhece, depois a gente pode apresentar mais. Mas é uma das formas de nós nos protegermos. Como tem muita gente que foi alocando em dólar no final do ano passado, outubro, novembro, dezembro, e esse movimento continua em janeiro, estão ganhando dinheiro, Bolsa Americana está indo bem, mas se der alguma coisa errada, se a recessão for muito forte, uma das formas de nós protegermos, inclusive esse gráfico aqui eu compilei hoje pela manhã, mas sempre quando que a gente compra guarda-chuva? Em dias de sol, né? Inclusive aqui na VMC News agora, nesse exato momento, está chovendo, vai ver o preço do guarda-chuva, está caro. Então, quando que a gente se protege? Aqui a gente tem 2 gráficos, né? Não é o gráfico de lojas americanas, de Amer, mas é o gráfico do VIX, tanto o VIX nos Estados Unidos como o VIX na Europa. Também na Europa também tem um relativo do VIX, tá? Então a gente está vendo aqui, os dois estão nos menores patamares desde começo de 2022 ou até mesmo antes, tá? Finalzinho de 2021. Então ele está no menor patamar, já fazia muito tempo que não estava tão baixo, então inclusive hoje está caindo. E hoje, inclusive, um cliente me ligou, falou assim, pô, o que você acha? Eu acho que faz todo sentido, né? Inclusive até
Depois a gente vai falar aqui sobre recomendações de leitura, mas para quem tem aquele conceito de ser antifrágil, né, na sua carteira de investimentos, é importante entender. Esse tipo de ativo aqui ele se beneficia com o aumento da volatilidade, né? Ele fica mais forte, você ganha mais dinheiro. Então é sempre importante e agora para a gente é um bom momento de entrada. De novo, aqui não é para ganhar dinheiro, aqui é para proteger a carteira, fazer esse movimento. E tanto o VIX como também o VIX, seu equivalente na Europa, estão em patamares muito baixos. Tá? Você está pensando em proteção? Essa é uma das formas na sua carteira internacional, para mim, chama atenção nesse patamar. Tá? Lembrando que esses momentos de pico aqui de estresse são principalmente mais recentes ali, os picos de Covid, tá bom? Então esse é o primeiro gráfico. VIX, tá? Vale a pena como proteção se você não conhece. Tá? Se você já tem sua conta lá fora, olhe para os ETFs, tá? Seja uma das formas mais fáceis para você operar. Segundo o gráfico de hoje, a gente tem aqui o famoso Bull and Bear, o indicador, esse aqui do Bank of America Merrill Lynch. Todos os 3 próximos gráficos são de um relatório que foi publicado hoje do Bank of America Merrill Lynch. A gente tem uma parceria com eles, global. Então, usualmente eu vou trazer aqui alguns gráficos do Merrill Lynch. Tá? Esse é um gráfico que quanto mais verdinho aqui a gente tem, né, mais pessimista está o mercado, melhor o momento para você ir às compras. Isso aqui estava verdinho, aqui próximo de zero, ali meados do ano passado, finalzinho do ano passado. Quem comprou Bolsa Americana ou ações chinesas, outras ações europeias, está se dando bem. Então ele já saiu, a gente vê que já saiu do zero, ele caminha para o patamar aqui de 3 pontos. Quando ele chegar aqui extremamente bull, né, bullish aqui, o mercado extremamente otimista, é realmente a hora de vender. Então aqui é aquilo que a gente lê na teoria. Quando que eu compro? Quando está todo mundo pessimista. Quando que eu vendo? Está todo mundo otimista. É fácil de fazer isso? Não. É extremamente difícil. Mas quem fez em 2022 e comprou ali no final de 2022, né, já está ganhando dinheiro quando esse indicador passou por vários dias, várias semanas, perto do zero. Tá? Esse gráfico você consegue encontrar de alguns bancos e alguns públicos na internet, por aí, tá? E eu vou sempre que possível também trazer para vocês a atualização. Esse foi publicado e ele tem uma soma de fatores também. Um deles que acaba compondo também esse Bull and Bear é o próprio VIX que a gente acabou vendo. Então, quanto menor a volatilidade implícita, menor a incerteza, mais o mercado vai ficando otimista, tá bom? Então, esse gráfico não está ainda super otimista o mercado, mas já saiu também daquele pessimismo extremo que a gente via no final do ano passado. Então vamos para o nosso terceiro penúltimo gráfico de hoje, também em relação ao mercado internacional, que a gente tem aqui, que foi o assunto dessa semana, foi o assunto do CPI. Tá? Então a gente tem aqui 4 cenários traçados pelo Bank of America Merrill Lynch, falando um pouquinho sobre a inflação americana. Se a gente confirmar esse cenário aqui um pouco mais otimista, né? Realmente, em umas próximas leituras, o core do CPI, o core da inflação americana, começar a vir algo muito próximo de zero, no 0 a 0, né? Ou seja, realmente a inflação para de crescer, a gente vai tendo essa leitura dos últimos 12 meses, a inflação vai caminhando para o centro da meta. Se a gente tiver esse cenário aqui, final do ano a gente está rodando na casa dos 2%, maravilha, bolsa para cima, explosão, S&P 500 subindo muito forte. Se a gente tiver realmente uma queda, né, do ritmo da inflação, ou seja, ainda a inflação ainda continua apresentando seu core ali rodando na casa de 0,4% ao mês, por isso que é importante ligar aqui na BMC News, você já olha esse gráfico, já olha o quanto que saiu, você já entende se a bolsa vai subir ou não lá fora, tá? No S&P 500. Isso aqui que vai determinar o ritmo da Bolsa Americana e seus investimentos internacionais esse ano, tá? Existe um cenário possível, né, um cenário mais otimista, para a gente caminhar rapidamente para o centro da meta, perto de 2%. Existe também um cenário um pouco mais lento, a inflação ainda incomoda, né, ainda ficar rodando ali na casa dos 5%. E isso que tem empurrado um pouco as expectativas de inflação e de juros ao longo dessa semana. O mercado já comprou, lembrando, reunião marcada para o dia 1º de fevereiro, o mercado já comprou todas as chances de ocorrer um aumento mais brando dos juros nos Estados Unidos, 0,25%. E para a gente terminar, o último gráfico de hoje, pessoal. Lembrando, deixa aqui no chat qual que é a sugestão do nome para esse quadro, né, de gráficos aqui toda sexta-feira, fechando a semana. Esse aqui é o gráfico que, para mim, se ele acontecer, a gente tem um novo ciclo de alta na Bolsa Americana, que provavelmente pode já estar acontecendo, que a gente vê aqui a taxa de juros, tá? Primeiro, a taxa de juros vai continuar subindo nos Estados Unidos, talvez a gente tenha um aumento
da ordem de 50 basis points ao longo das próximas reuniões, a gente se estabiliza naquele patamar ali perto de 5%. Isso todo mundo já sabe, já está no preço, a gente comenta todos os dias aqui na BBC News. Mas o que não está no preço é se a gente pode entrar num ciclo de redução das taxas de juros. E a projeção é que a gente tenha, ao longo dos próximos 18 meses, né, 1 ano, 2 anos, um ciclo de queda de taxa de juros. Cenário perfeito para você tomar um pouquinho mais de risco, principalmente lá fora, e isso vai ser determinante, né? Se isso acontecer, principalmente nessa velocidade aqui, minha opinião, não está no preço, e é isso que mostra aquele bull and bear, né? Se isso acontecer, o mercado começar a colocar essa probabilidade de acontecer mais rápido e essa queda, né, de 200 basis points ao longo dos próximos 18 meses, depois que estabilizar, isso eu estou falando do futuro, né? Sobe a alta de juros, bate num pico, se estabiliza e começa a cair, a gente vai ter 200 basis points de queda na taxa de juros dos Estados Unidos. Isso impulsiona muito a bolsa para cima e realmente é a hora de aumentar o apetite por risco, principalmente em dólar, mas a gente acaba também sendo beneficiado por aqui, tá? A gente fala muito sobre, né, política, economia aqui no Brasil, mas é importante acompanhar as expectativas e isso acaba contaminando, né, a menor ou maior aversão ao risco no mundo todo, né? O começo do ano tem sido super otimista e isso para mim não está no preço. Se você concorda que isso vai acontecer e que não está no preço, que a gente não vai ter um cenário de recessão muito forte, hora de aumentar as posições em dólar, hora de aumentar suas posições em ações em risco lá fora, tá? Talvez esse movimento fique mais claro ao longo dos próximos meses, sobretudo ali no segundo semestre desse ano, tá bom? Então, minha opinião, não está no preço. O próximo ciclo depende muito desse ritmo de corte de juros, mas pode ser um corte de juros muito rápido por um período muito longo, beleza? Então, pessoal, falamos aqui de 4 gráficos. Débora, qualquer dúvida sobre esses gráficos, né? Mandem aí no chat e a gente fica dependendo das sugestões aí de nomes para esse nosso quadro aqui de gráficos. Todos eles resumindo, né, alguns temas importantes, recentes aqui no Brasil, mas principalmente da economia global que associa aos nossos investimentos, tá bom? Então, Débora, mande suas perguntas e a gente depois segue aqui para os próximos convidados. Tem uma lista de sugestões de nomes aqui, Marco Saravalli, que você não tem noção. Visão Técnica, Sara Malu, Visão Técnica, aula com Marco, Ana Lissara, Marco Saragraf, Sara Análise, Sara Viu, Sara Velocímetro, Sara Sagrada, Sara Queda, Sara Point, Sara Alta, olha, sugestão, tudo tem Sara, Sara Viu, tudo tem Sara aqui, inclusive Marco Gráfico. Boa. Marco Gráfico, vamos olha colocar isso. Então depois no Instagram. Várias sugestões, depois você vai lá olhar no chat as sugestões aí do pessoal, vocês são demais, gente. Vamos falar um pouquinho agora de política. Olha só, gente, todos os contratos do governo federal com valores acima de R$1 milhão vão passar por um pente fino dos ministérios para revisão, renegociação e até mesmo extinção. Isso segundo informações do Broadcast. A medida é considerada o primeiro passo para um amplo programa de revisão periódica e gastos, né, de políticas públicas e também o pontapé inicial de uma reforma orçamentária de melhoras de eficiência das despesas do governo em conjunto com o novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos. De acordo com o Broadcast, se fala internamente de uma espécie de mini-spend review, como os economistas costumam chamar, inclusive, a prática dos governos dos países avançados de monitorar e avaliar as políticas públicas para ver se elas estão dando resultado. A medida faz parte do plano do Haddad, de ajuste fiscal anunciado nesta quinta-feira, transmitimos aqui ao vivo para todos vocês. Os valores dos contratos poderão ser diminuídos mediante acordo entre as partes. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entregou hoje ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, uma representação contra 35 pessoas detidas pela Polícia Legislativa nos atos de vandalismo de 8 de janeiro. A Advocacia Geral do Senado sugeriu a prisão e o bloqueio de bens dos envolvidos nos ataques. No encontro, Aras disse que até terça-feira a PGR deve decidir sobre o oferecimento de denúncia sobre os suspeitos de participar dos ataques no Congresso. Bom, e o ministro da Justiça e de Segurança Pública, Flávio Dino, disse nesta sexta-feira que vai solicitar na próxima segunda a extradição
do Anderson Torres, caso o ex-ministro da Justiça, ex-secretário também de Segurança Pública do Distrito Federal, não se entregue à Polícia Federal. Dino explicou que, caso a apresentação não se confirme, por intermédio dos mecanismos internacionais, vai deflagrar na próxima semana os procedimentos voltados à extradição, porque existe uma ordem de prisão decretada. Ex-auxiliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Anderson Torres, é suspeito de ter sido omisso no período que antecedeu os atos que resultaram na invasão e destruição de prédios públicos dos três poderes por apoiadores mais radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro. No início de janeiro, Torres já era secretário de Segurança do Distrito Federal, responsável, portanto, pelas forças de segurança da capital. Torres foi exonerado do cargo ainda no domingo. O ex-secretário afirmou em suas redes sociais que interromperia os dias de férias em Orlando, nos Estados Unidos, e voltaria a Brasília para se entregar à Justiça. Há uma expectativa de que ele desembarque nesse sábado. Vamos agora às notícias internacionais. Um mercenário russo está aprisionado. Um mercenário russo está pressionando Putin por recompensas após tomar uma cidade na Ucrânia. O homem alegou que seu grupo de mercenários lutou sozinho na alegada tomada da cidade de Soledar e agora cria pressão sobre o presidente russo para potencial nomeação ao cargo de ministro da Defesa do país. Com o fim da União Soviética, o mercenário estava na prisão por motivo de roubo. Agora, depois de fundar o grupo de mercenários mais poderoso da Rússia, o homem está disputando um favor de Vladimir Putin ao reivindicar uma rara vitória no campo de batalha na Ucrânia. A Rússia reivindicou a vitória pela tomada da cidade nesta sexta-feira, depois que a Ucrânia disse que as suas forças estavam aguentando após uma noite quente de combates. A Reuters ainda não pôde verificar se a situação na cidade tomada é realmente verdadeira. O mercenário de 61 anos, que é sancionado pelo Ocidente e se apresenta como um patriota implacável, posou aí em um traje de combate com seus homens em uma mina de sal nas profundezas de Soledar, cidade tomada, e disse que eles estavam lutando sozinhos. Uma afirmação contestada por oficiais da defesa russa. O Kremlin, nesta quinta-feira, falou das ações altruístas absolutamente heróicas daqueles que lutam em Soledar. O ministro da Defesa atribuiu a vitória na sexta-feira às suas unidades de aerotransportadas, forças de mísseis e a artilharia de um agrupamento de forças russas. A empresa do ex-presidente americano Donald Trump foi multada em $1,6 milhão nesta sexta-feira por um esquema no qual os principais executivos do grupo sonegavam impostos por meio de um esquema de pagamento de compensações financeiras não declaradas. A multa era a única penalidade que a justiça poderia impor à organização Trump, coordenada no mês passado por 17 crimes fiscais, entre eles conspiração e falsificação de registros comerciais. O valor é considerado simbólico e dificilmente deve atrapalhar as operações de uma empresa que ostenta bilhões de dólares em ativos. O valor imposto pelo juiz foi o máximo permitido por lei, o dobro do montante de imposto que um pequeno grupo de executivo deixou de pagar com benefícios que incluíam apartamentos nos prédios de Trump, carros de luxo e mensalidades de escolas particulares. O próprio ex-presidente não foi julgado e negou ter conhecimento de que os executivos da empresa sonegavam impostos. Em comunicado divulgado após a sentença, a organização Trump disse que não fez nada de errado. Acusou os promotores de estarem politicamente motivados e informou que vai recorrer a essa multa. Agora, Débora Oliveira, eu gostaria de saber de quem está nos assistindo, se já estão inscritos no nosso canal aqui do YouTube e se já deixaram um like aqui na nossa transmissão
Essas duas pequenas ações são de muito apoio aqui ao nosso trabalho diário de trazer informações que geram valor aos investidores. Então, para você que nos assiste, nos acompanha a nossa programação, gostaria de convidá-lo a verificar se já está inscrito aqui no nosso canal, porque o YouTube denuncia aqui os nossos visitantes falando que a maioria não está inscrita. Então, se a gente já tem esse potencial, já temos 460 mil inscritos, imagina se você que ainda não está inscrito também corroborar ali com essas nossas metas. Então, apoie esse nosso trabalho, prestigie esse trabalho diário de toda a equipe da BMC News, claro, trazendo sempre informação para quem nos acompanha. Isso mesmo. A gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta, a gente vai ter por aqui o Dalton Vieira, ele que é analista técnico, vai estar aqui da The Invest para poder falar com a gente, né, trazer análises gráficas. Vamos entender, inclusive, aí um pouco mais sobre essa análise do Ibovespa na semana. Não sai daí que a gente volta já. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta, a gente vai agora bater um papo com o Dalton Vieira, analista técnico da The Invest, está aqui com a gente. Dalton, boa tarde para você, seja sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Boa tarde, Débora, tudo bem? Boa tarde tudo também, ótimo. Gabriel, Sara Vale. Dalton, prazer participar aqui com vocês mais uma vez. Prazer é todo nosso. Prazer é nosso. Sexta-feira, vamos lá fazer uma análise desse gráfico desse Bovespa dessa semana para poder a gente começar a ter um norte aí para a semana que vem. O Ibovespa quebrou essa tendência de alta que vinha, né, de 6 altas consecutivas. Temos agora aqui 2 pregões em queda. Como que você vê aí a próxima tendência? Vai buscar fundo de novo? É só uma correção técnica? Simbora dar uma olhada nesse Bovespa. Tá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Por favor. Nos gráficos. Pronto. Aqui eu primeiro vou pegar para a gente ter uma visão geral, né? Tecnicamente falando, a gente está dentro ainda, esse aqui é um gráfico mensal, a gente está dentro de um movimento de baixa. Então, apesar dele estar sendo fraco, a gente está dentro de um movimento de baixa. Então fica sempre uma questão de uma pressão vendedora dentro desse movimento de baixa, computando aí o tempo dos movimentos do Ibovespa, né? 4 meses subindo, 3 meses caindo, 4 meses subindo de novo, e a gente tem 3 meses dentro do movimento de baixo, mas um mês ainda positivo, 1,25%. Essa semana a gente está tendo uma semana boa, de praticamente alta de 2%, voltando para cima de um nível de preço que era relevante, ali por volta dos 109 mil pontos, inclusive nas médias, voltando a fechar acima desse patamar. Mas o que vai consolidar mesmo um cenário um pouco mais de recuperação do Ibovespa é a sinalização não só de um alta no gráfico mensal, de um fundo pelo gráfico mensal, mas também a sustentação do índice, primeiramente pelo gráfico diário, acima dos 109 mil pontos, e melhor ainda se a gente tiver as sinalizações de alta já acima dos 112 mil pontos. Então esses são os sinais técnicos que tendem a deixar, que são os chamados rastros que vão ficando no gráfico,
que representarão mais força por parte dos compradores. E aí, olhando para o gráfico diário agora, que você mencionou, Débora, é que a gente tem aqui uma tendência de alta. Eu vou até desenhar aqui na tela essa tendência aqui de alta. Só que está toda ela dentro de um único movimento de baixa. É como se a gente estivesse ainda dentro do terreno dos vendedores. Então, por isso que eu menciono que seria interessante o Ibovespa trabalhar ali, gerando sinais de alta para cima dos 112 mil pontos. E o ponto, nesse momento importante dessa sinalização de baixa, que é o primeiro indício para se ter um movimento de queda, é onde a gente vai ter uma validação melhor se realmente nós temos uma força maior compradora nesse momento. Quais são os indícios que a gente vai ter para essa força maior compradora e para ter algo maior para cima? Primeiro, o Ibovespa ficar de forma lateral aqui acima dessa região que vai de 110 a 109 mil pontos. Segundo, mesmo que vá buscar os 109 mil pontos, sinalize aqui um fundo no decorrer da próxima semana, ou seja, um sinal de alta, mantenha-se acima dos 109 mil pontos. E o que realmente caracterizará uma expectativa maior de dar uma nova afundada é o retorno do preço para baixo de 109 mil pontos. Então, o início da próxima semana vai ser bem importante para a gente avaliar justamente nos próximos 2, 3 pregões, avaliar essa força aí por parte de compradores, que foi boa no decorrer dessa semana, deixando essa alta aí em torno de 2% para o Ibovespa. Certíssimo, Dalton. Outro gráfico que nós sempre pedimos aqui, sempre gostamos de conversar com os nossos analistas, com os nossos convidados, é sempre a moeda norte-americana, o dólar, que é uma grande métrica ali para a gente sempre ficar de olho no mercado financeiro. Como que está a sua visão para a moeda norte-americana? O que você está vendo ali para o dólar neste momento? Claro, depois de um bom tempo caindo ali, acho que desde o começo do ano, em patamar negativo. Tá, o que me chama a atenção no dólar, vou colocar primeiramente de novo no gráfico mensal para a gente ter uma visão geral. Pela tendência de prazo mais longo, era para o dólar estar subindo. Então, ou seja, o dólar já passou um tempo que subiu, veio aqui para baixo, já era para ter feito algo assim, algo para cima, e não foi. E essa semana é uma semana aí de bastante queda, semana passada também já perdeu força, queda de 2,67%, mas o que me chama a atenção é como vinha fraco a queda aqui, daqui para cá, ela vinha fraca no gráfico diário, e depois desse movimento, não deveria ter acontecido isso aqui. Não deveria no sentido de gerar expectativa de subida. Pelo contrário, fez um movimento totalmente contrário aqui e, consequentemente, na minha opinião, o dólar vai começando a trazer um indício maior de poder vir aqui para baixo. Então, o viés nesse momento é de baixo. Por mais que tenhamos vários pregões aqui para baixo, podemos ter movimento de subida, sim, mas seria bem menos provável que a gente tenha um movimento parecido com o que foi esse aqui agora, depois dessa revertida. Ou seja, seria mais provável que o dólar gerar algum movimento aqui de subida mais fraco, de correção, que a gente chama de correção, para depois ter um próximo movimento vindo para baixo. Ou seja, para vir para perder a mínima desta semana. Então, nesse momento, o que eu vejo de leitura para o dólar de curto prazo a médio prazo, olhando com viés um pouco mais de baixa nesse momento. Maravilha. Marco Saravalli, qual que vai ser a sua consultoria do dia? A minha consultoria é longa, lista longa aqui para o nosso mestre Dalton Vieira. Tudo bom? Fala, grande Marco. Tudo ótimo. Uma honra ter você por aqui, Dalton. Eu posso abusar, não sei se você acompanha esse mercado, mas a gente está vendo aí um rallyzinho no BTC, se você estiver na tela aí o nosso amigo Bitcoin, né? Parece que ele está voltando aí, se reerguendo, e parece que, inclusive para quem acompanhou aqui o caso do FTX, já recuperou a queda, né? Depois do caso FTX. Então, BTC. Estamos voltando com esse nosso amigo Bitcoin, hein? Deixa eu abrir aqui e olhar um prazo um pouco maior. Você está falando desse mês, né, em alta aí de 17,6%, não é isso? Exatamente. O ponto que ele chegou, onde ele se encontra, ou seja, a tendência que foi traçada aqui pelo gráfico mensal ainda é de baixa. O que chama atenção é que a região que chegou aqui, Marco, a região anterior de topo, que veio lá de 2017, esse ponto mais alto, é uma região onde é um nível de preço, né, onde pode entrar pressão compradora, ou seja, o que era uma resistência virando um nível de suporte.
Aí a gente avalia como é que chegou nesse nível de antiga resistência que pode funcionar como suporte. Chegou primeiramente com força até aqui, só que depois começou a picotar a queda. Significa dizer perda de força na ponta vendedora, ou seja, a queda foi enfraquecendo até gerar esse sinal de alta de fundo. Então isso gera mudança de tendência aqui no mensal? Não, gera uma expectativa de ter algo corrigindo, uma subida corrigindo toda essa queda que teve. Só que olhando para um prazo menor, como por exemplo um gráfico semanal, já dá para perceber que a tendência aqui é uma tendência já de alta. E esse fechamento dessa semana está vindo para cima não só da média, como dessa região de 2 fundos anteriores. Então, ficando mais voltado para quem está pensando em compra de Bitcoin, pelo menos para prazos mais curto a médio prazo, está ficando interessante. Por exemplo, vou abrir uma compra aqui agora. Eu colocaria o stop abaixo da mínima dessa semana. Ou seja, por quê? Porque é um sinal de força por parte dos compradores nessa semana. Se tiver o retorno do preço para baixo dessa semana, ele anula essa expectativa de subida e mantém o viés mais negativo que a gente vê ainda pelo gráfico mensal, apesar do sinal de alta que teve lá. Então aqui no semanal a gente tem uma tendência de alta, no gráfico diário a gente tem uma tendência de alta, um movimento bem forte de subida. Para quem está operando um movimento mais curto, o ideal seria acontecer o quê? A compra, uma correção dessa subida, avaliar os próximos candles de baixa ou movimentação de baixa ou lateral para abrir essa compra. Só pelo semanal que eu falei assim, vou entrar já comprando agora, botar o stop abaixo da mínima da semana passada e vou tentar pegar um movimento de subida lá para a região de 21.250. Seria essa a primeira possibilidade de entrada, Marco. Uhum. Posso fazer uma consultoria aqui também? Deixamos, permitimos. É clássica, pode sim. O Dalton, como operar Americanas nesses 2 dias, hein? Porque tem leilão, aí aqueles gaps enormes, enfim. Qual que é para onde olhar, né? Em dias como esse, quando tem esses eventos, né? Cai 70% no dia. No intraday, enfim, day trade, o que fazer para quem quer operar? Fala assim, não, eu quero operar Americanas, né? E você fala, não opera, não, mas... Você já está batendo na cabeça na mesa, falando, não, eu quero. O que fazer, né? O primeiro ponto, assim, que eu, até hoje na sala ao vivo, que eu faço todos os dias, eu comentei ontem e comentei hoje novamente. O ideal seria não operar esse ativo. Assim, por que não operar, né? Porque ele distorceu toda a parte, não só... É uma distorção, algo surreal que aconteceu que distorce, seja gráfico, ou mesmo algum tipo de fundamento que existia, foi tudo por brejo. Mas o fato é, como é que eu faço para operar esse papel? Assim, primeiro, quem estava comprado, qual foi a minha recomendação? A única coisa que está sob o nosso controle é eu vou sair ou vou continuar? Como teve uma queda muito grande, o motivo de saída já aconteceu. Agora, como eu vou sair dessa operação? A primeira alternativa que eu dei foi o seguinte: coloca o stop abaixo da mínima de ontem, que foi um gap de baixa. Se o mercado perder essa mínima, você pula fora dessa posição. Se o mercado gerar mínima ascendente, você vai subindo o stop a cada nova mínima ascendente. Então isso é para quem está posicionado. A outra forma mas os candles são muito grandes. A outra forma seria usar um gráfico de 120 minutos. Que aí seria, vou subindo o stop a cada nova mínima ascendente, teria saído aqui, ou seja, ali por volta dos 3,40. Agora, quem está querendo comprar esse ativo, pegar essa volatilidade, que hoje chegou a subir aí na faixa de uns 60%, né? O difícil de operar, assim, dá para operar em day trade desse ativo? Dá. Agora, o problema é que entra toda hora em leilão. Se eu pego um gráfico, por exemplo, de 15 minutos, olha como o gráfico fica cheio de buraco. Né? Então, de maneira geral, difícil operacionalmente, até para análise técnica, é difícil operar. Vai ter alguns momentos que vai ficar mais visível, por exemplo, fazer uma compra aqui de um pivô de alta num gráfico de 15 minutos, mas o problema são esses, essa questão do leilão, que está entrando em leilão toda hora, e o problema é você, por exemplo, tá comprado e de repente, gerou meu sinal de saída, aí você vai sair, você sai, basicamente com esse gap aqui, você sai com 9% de diferença do valor que você queria sair para o valor que depois saiu do leilão. Então é um problema operar nesse momento. Eu diria o seguinte: o melhor é ficar de fora desse papel, a não ser quem queira arriscar realmente entrar nesses gaps, com esses leilões. Tá difícil operacionalmente. Eu posso olhar aqui
em termos de movimentos, que dá para ver, opa, agora entrou numa tendência de baixa no intraday, vou trabalhar mais na venda, se acontecer um movimento de subida aqui, já é um novo sinal de baixa. Mas ainda assim, eu acho que semana que vem já normaliza um pouco mais, tem menos esses leilões durante o pregão, para favorecer mais essas operações de day trade no papel. Agora, swing trade eu não olharia para essa ação de jeito nenhum. Nem swing trade, nem prazo maior. Perfeito. Bom, Dalton, queremos muito agradecer a tua participação aqui conosco. Compartilhe sua tela para poder a gente despedir de você. Muito obrigada mesmo por colaborar aqui nesse fechamento de mercado. Espero contar mais vezes com você aqui, participando do Top News, ajudando a gente a trazer essa visão técnica, né, dos cases. Muito obrigada mesmo, até uma próxima. Fechado. Obrigado mais uma vez a todos que estão na audiência aqui da BMC News. Deixem um like aí para o canal. Obrigado, Débora. Obrigado, Gabriel. Grande Marco. Prazer falar novamente contigo. Prazer. Até mais, tchau. Até mais, pessoal. Valeu, tchau. E olha só, vamos lá, vamos começar esse fechamento. São 5 horas e 50 minutinhos. Faltam 10 minutos aqui para o Ibovespa fechar. A gente tem, olha só, uma queda de 0,73%. Chegou a reduzir ali para 0,60% essa queda do Ibovespa, que na semana, deixa eu ampliar aqui o gráfico do Ibov, apesar desses 2 dias de queda, a gente tem uma alta acumulada na semana, 1,9% de alta acumulada nessa semana para o Ibovespa. No dólar futuro, agora a gente tem, olha só, uma queda de 0,14. Moeda americana segue aqui cotada a 5,12 nesse momento. Amer 3, case que a gente vem acompanhando desde ontem, né? Não tem como não ser diferente. Tem uma alta agora de 18%. Inclusive, a Ativa acabou de entrar em leilão, olha só. A gente já vem acompanhando durante todo o dia de hoje, isso acontecendo diversas vezes por movimentação, né, atingindo a movimentação máxima do papel. Nessa quinta-feira, o papel demorou bastante para poder entrar em negociação, entrou em leilão diversas vezes, mas a gente tem uma alta ainda aqui no papel de varejo por enquanto. Seu Gabriel, o que temos por aí? Dona Débora Oliveira, trazendo, já que você deu essa variação do nosso Ibovespa para a semana, trazendo ao menos aqui um panorama para os principais ativos que estão em destaque durante a semana como um todo. Nós estamos aqui agrupados pela variação semanal. E olha só quem está em primeiríssimo lugar, temos Magazine Luiza com 24,28% de variação positiva, seguida, claro, de 3R Petróleo, que despontou nos primeiros dias dessa semana com aquele relatório reportando um aumento de 92% na sua produção diária de barris de petróleo equivalente. Então, a 3R Petróleo aumentando bastante ali o seu valor, 16,73%, ganhando algumas indicações, algumas corretoras e grandes casas de análise indicando compra para o ativo. 3R Petróleo, 16% de ganhos. PetroRio também, então as Junior Oils fazendo a festa aqui nesta semana, 11,40% de variação positiva para PetroRio. Minerva também em patamar positivo, 14,92%. Então temos notícias positivas para a Minerva, temos alguns relatórios das instituições financeiras apontando compra para o ativo e também levantando a possibilidade de um aumento na demanda por proteína animal lá na China com essa reabertura, com a ausência das medidas restritivas de Covid-0 na China. Então, tivemos esses relatórios apontando compra para a Minerva e agora Minerva oscilando entre as maiores altas dessa semana, então 15% de alta para o ativo. Nós temos também Embraer 7,90%, Gerdau aqui que me fugiu do mapa, mas daqui a pouco eu trago também. Pecar 10,29% e CCR Rodovias 10,14% de alta. Já do lado negativo, já na ponta negativa, do lado vermelhinho aqui do nosso mapa, nós temos quase 70% de queda para Americanas, embora esteja subindo no dia de hoje, somada à variação de ontem, nós temos 69,07% de variação negativa na semana para o ativo de Americanas. A Apivida também em patamar negativo, bem distante de Americanas, mas quase com 10% de queda, 9,96%. BRF também patamar negativo, continua em queda durante a semana como um todo, 7,52%. Então nós temos de um lado Minerva ganhando bastante valor, do outro lado a BRF perdendo. Redditor também perde valor nessa semana, 5,94%. Banco Pan 5,12% e MRV está caindo 4%.
4,77%. Esse é o panorama aqui para os nossos ativos na semana, só trazendo também um olhar aqui para as ações de Magazine Luiza, que embora tenha tido os 3 primeiros pregões deste ano, que foram, os 2 primeiros foram bem negativos para o Ibovespa, se não me engano, foram 3% e 2% de queda, respectivamente. Então, foram os 3 primeiros dias do ano negativos para a Magazine Luiza e desde então uma recuperação aqui no valor do ativo de R$ 2,64 para R$ 3,43, 7,52% de variação neste momento e na semana 24,64%, Débora. É isso aí. Senhor Marcos Saravalli, qual que é o recado que fica aí nesse fechamento da semana do Ibovespa? Bom, muito aprendizado nessa semana, né? Mas como o Gabriel falou, de um lado não poderia ser diferente. Tivemos a surpresa negativa, né? Na quarta-feira à noite, depois agora na quinta e sexta-feira, com a Amer. E surpreendendo positivamente, né, as empresas do setor de varejo, sobretudo o Magazine Luiza. Mas destaque positivo aí para a 3R, né, e a PetroRio também caminhando junto. Né? Até eu estava analisando as 10, 11 maiores altas, né, porque tem algumas ações que são 2 ações da mesma companhia, mas as 10 maiores altas dos últimos 3 anos no nosso Ibovespa, né, vamos ver quem acerta no chat, qual foi o setor, né, que se destaca no chat, mas entre as 10 maiores altas dos últimos 3 anos, até ontem, se destacam ações do setor de commodities. Né? Então a gente teve PetroRio, a gente teve Bradespar, tivemos as próprias Petros, né? Petro ANPN, talvez só 2 ações que não são do setor, tivemos VEG, acho que se destaca um pouco ali fora, mas commodities e também setor de utilities, com Taesa e Copel entre as maiores altas dos últimos 3 anos, né? Mas o grande destaque foi realmente PetroRio, e a gente já vê essa semana, né? Excluindo Magazine Luiza, 3R e PetroRio entre as maiores altas nessa semana. Novamente o grande desastre a antiga lojas americanas, atual americanas. Né? Então vamos acompanhar os próximos passos, mas eu não espero que se reduza a volatilidade. Não espero que seja dia como hoje, né? Que a gente viu alta de 60, alta de 20, enfim, muita volatilidade dentro do dia. Esperamos que acalme um pouco, mas a imprevisibilidade ainda está muito grande nesse papel, né? Todo cuidado nessa hora. Como a gente falou, o Dalton falou, o Fernando Klink falou, todo mundo falou, né? Se possível, evite esse tipo de papel até para não correr riscos desnecessários nesse momento. É isso aí. Faltando bem pouco aqui para esse fechamento, deixa eu até voltar aqui o gráfico para o dia. A gente vai encerrando o dia nessa queda, agora 0,72%, falta aí 3 minutinhos para encerrar o pregão, 111.049 pontos. Por enquanto, essa é a situação, né, do Ibovespa aqui no Brasil. No dólar futuro a gente tem uma leve queda e lá fora, Gabriel? Lá fora nós estamos com o mercado ainda, de certa forma, estável, como eu mencionei, depois da divulgação do CPI de ontem, claro, a inauguração dessa temporada de resultados pelos grandes bancos lá nos Estados Unidos, o mercado pouco movimentado por lá, 0,31% de alta para Dow Jones neste momento, ainda operando, ainda funcionando as operações, então não é o valor final, mas trazendo só uma atualização aqui perto do fechamento do pregão, 0,31% de alta para Dow Jones, S&P 500 subindo 0,42% e Nasdaq, que é a bolsa um pouco mais sensível, abriga algumas grandes ações de tecnologia, algumas grandes companhias de tecnologia com foco em crescimento, 0,72% de oscilação positiva. Então um pouquinho mais do que S&P 500 e Dow Jones, mas não tão mais assim, sem grande variação para o mercado norte-americano, Débora. É isso aí. E seu Marcos Saravalli, você ficou devendo aqui dica de livro para essa sexta-feira? Eu sei que eu fiquei devendo duas coisas. Primeiro também a pergunta do Helder, né, que você tinha me mandado em relação à Mera. Né? A Mera deve fazer uma oferta pública. Eu acho que vai ser necessário, Helder. Não acho que ela irá fazer. Acho que vai ser necessário. Mais cedo ou mais tarde. Agora, todas essas recuperaçõezinhas, vamos dizer assim, elas ajudam a acontecer uma oferta, né? Porque é completamente diferente o preço. Então, acho que se começar a se estabilizar o papel, talvez realmente seja necessário, e aí acho que a dúvida é em relação a quanto que vai ser essa diluição dos investidores. Né? Eu cheguei a ler alguns relatórios entre 3 e 5 bilhões de reais, a necessidade. Né? Acho que essa é uma das discussões que a gente vai ter ao longo dos próximos dias, e a companhia precisa nos alertar também nos próximos movimentos.
Mas como eu fiquei devendo, né, toda sexta-feira, vamos ver se é possível. Gráfico com certeza, né? Agora vamos ver se eu consigo lembrar também de trazer um livro, uma recomendação de livro. Nesse fechamento a gente tem aqui, esse livro aqui está pegando aí, Como Mentir com Estatística, né? É um antigo livro do Darrell Huff, de 1954, que ele foi escrito pela primeira vez. Eu separei dois trechos aqui, duas falas. Vamos ver se eu consigo achá-las aqui agora para vocês, né? Nesse momento aqui de nervosismo. Mas eu acho que um recado aqui que é o Clássica Matemática, que até o Fernando Kling falou, mas ele fala um exemplo assim sobre salários, né? É possível verificar esse cálculo estatístico, né? Quando teve... Ele fala assim, a depressão hoje sofreu um duro golpe por aqui, encanadores receberam uma redução de seus salários. Aqui, na verdade, um aumento de salário de 5%, isso devolveu aos homens um quarto de 20% de corte que eles tiveram. Basicamente, esse trecho aqui fala basicamente aquilo que o Fernando Kling falou, né? Se a ação cai 50%, não adianta subir 50%, ela precisa subir 100%, e aqui ela faz uma mágica aqui com salários só para... talvez enganar um pouco, né, os seus investidores, enfim, né? Eu tenho uma outra passagem aqui que eu vou ler para vocês, é uma frase, essa aqui é até uma frase interessante para deixar no Instagram, enfim, motivacional, que ele fala o seguinte, é um livro escrito em 1954, ele fala assim, analise mais a fundo as coisas que lê e poderá evitar aprender um monte de coisas que não são verdadeiras, né? Bonita essa frase, né? Então anotem aí, Como Mentir com Estatística, um clássico livro de 1954, ainda válido até hoje, né? Nesses tempos aí de matemática, até eleições, né? Ainda bem que eu trouxe hoje, né? Depois das eleições, né? Imagina trazer no meio das eleições. Então anotem aí, Darrell Huff, Como Mentir com Estatística, um clássico livro, principalmente para quem não é da área um pouco de economia, finanças, matemática, né? Um livro um pouco mais básico, mas como eu falei para você, num voo você consegue ler aí esse livro. Perfeito, Marcos Saravalli, recado mais do que dado. A gente vai ficando por aqui, né, Gabriel? Finalzinho dessa semana, Ibovespa aí fechou em queda na sexta-feira, mas na semana ainda acumulando um pouco mais de 1% de alta. A nossa programação não se encerra por aqui, porque a gente tem Deepcast logo na sequência com o senhor Alan Gani, que vai conversar com o Leonardo Colorau, que é criador de conteúdo, também especialista em moda masculina. Então tem muita coisa ainda para poder você acompanhar aqui da nossa programação, mas eu e o Gabriel voltamos na segunda-feira, né, Gabriel? Não, exatamente, você no BMC News abrindo o mercado aqui na nossa programação e eu ali no meio da tarde a partir da 1h15 com o BMC Stock. A gente traz todas as principais informações, principais notícias e o que está movimentando o mercado, além, claro, do nosso tão aguardado Profit, fornecendo todas as informações para os investidores, para quem está nos assistindo. Então, informações em tempo real sobre os ativos, sobre o mercado, sobre dólar, sobre... inclusive está aqui nas minhas costas, sempre nos acompanhando em toda a programação e, claro, ajudando os jornalistas a entender o que está acontecendo com o mercado e passar essas informações para quem nos está assistindo. Então, segunda-feira tem Débora Oliveira no BMC News e eu no BMC Stock. É isso aí. Então, Marcos Saravalli, muito obrigada, companhia que maravilhosa toda sexta-feira. Ótimo final de semana, até segunda. Para vocês também. Então eu volto aqui no Top na sexta-feira, toda sexta-feira já com... Vamos ver se sexta-feira que vem a gente já tem o nosso quadro, nome, né? Nosso nome do quadro, beleza? É isso aí. O nome não falta, hein? Porque tem vários aqui no nosso chat. Pode ser um por semana, então a gente mudar o nome toda semana para atender todos. É isso aí. Ótimo final de semana para todos vocês. Segunda-feira a gente está de volta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.